Mas vamos para o nosso tema da aula de hoje. A gente vai trabalhar essa semana, né, a contraposição entre duas visões, duas perspectivas sobre o que seria justiça. Tá? De um lado, justiça premiativa e do outro lado, justiça compensatória. É esse o termo que eu usei? Acho que é. Premiativa e compensatória. Tá, pessoal? Depois, ao longo da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês porque que se vocês procurarem justiça premiativa por aí, é mais fácil de vocês encontrarem material falando sobre justiça premiativa. Eu acho que era justiça compensatória, que não tem, ou não é tão popular assim, tão frequente o uso desse termo. Tá? Então, se vocês forem fazer uma pesquisa aí no Google e forem procurar algum autor que usem, acho que vocês não me lembro se tem algum autor mais clássico aí que usa esse termo. O mais próximo que vocês vão achar vai ser justiça corretiva. Tá? Seria uma alternativa usar esse termo justiça corretiva, mas como eu vou mostrar na aula de hoje, tem diferentes autores que usam esse mesmo termo de justiça corretiva para significados bem diferentes. Tá? Então, por isso que eu evitei ele, mas a ideia é a mesma. Pelo menos a que o Mill usa para justiça corretiva é a mesma coisa que eu estou chamando aqui de justiça compensatória. Tá? Só para esclarecer aqui essa questão terminológica, caso alguém vá pesquisar aí para construir seus argumentos, entender o porquê desse termo. Então, recomendo que vocês procurem não só seguir esses termos, mas também pegar o conteúdo aí que a gente vai usar na aula de hoje para tentar fundamentar essa busca, essa pesquisa que eventualmente vocês venham fazer para fundamentar os argumentos de vocês. Beleza, pessoal? Buenas. Para falar de justiça premiativa ou justiça compensatória, antes de falar sobre isso, né, sobre qual a diferença entre esses dois conceitos, eu acho que é importante eu explicar, a gente começar do começo, né, como acho que qualquer pesquisa mais acadêmica recomenda, né, que a gente tente entender a origem dos termos que a gente está trabalhando. Né? O premiativo ou compensatório, vamos ficar mais para frente, mas vamos começar pelo termo justiça. Né? Lembrando, né, pessoal, que a gente viu lá nas nossas aulas de introdução, né, que o mundo tem um grau alto de complexidade, mesmo o mundo natural, né, das coisas da natureza. O mundo dos seres humanos, né, das coisas humanas, tem ainda um grau a mais de complexidade, uma vez que a gente usa termos, né, cria conceitos fictícios através da nossa linguagem ficcional. Né? Então, a gente cria conceitos que não são dados pela natureza, são invenções humanas, são ficções humanas. Né? Isso faz com que a gente precise definir isso, tem uma variedade muito maior de interpretações, de perspectivas sobre esses termos que a gente usa. E também, de uma maneira mais inerente a essa lógica da linguagem ficcional, né? Tudo que a gente cria de ficção cria aquela tensão, né, do ser ou não ser, de uma coisa existir ou não existir. Quando a gente cria uma linguagem, né, um termo, seja ele qual for, a gente obrigatoriamente se depara, né, com uma dúvida. Diz, vem cá, né, sei lá, a gente falou ali do termo amor. Esse sentimento que eu estou tendo, é amor ou não é? Né? A gente já falou ali sobre ética, né? Uma situação, o que é agir de forma ética ou não? Essa atitude é ética ou não é? Né? Então, quando a gente cria um conceito, automaticamente, de forma natural, esse conceito passa a estabelecer uma relação de tensão com o mundo, né? Uma vez que ou esse conceito se encaixa a uma determinada realidade que a gente queira analisar, ou não. Né? A mesma coisa acontece com justiça, com o termo justiça. Né? Quando a gente fala sobre justiça, a gente pode olhar para um evento na natureza, como eu geralmente cito aqui da cobra comendo o ovo do passarinho em cima da árvore aqui. E aí? Né? Quando a cobra come o ovo do passarinho, isso é justo ou não é? Né? A gente cria essa tensão do ser ou não ser, essa coisa meio dialética, né? De que às vezes a gente vai trazer argumentos, não, a cobra comer o ovo é justo, porque afinal a cobra está com fome, ela precisa se alimentar, a vida dela depende disso.
né? Por outro lado, a gente pode vir com a perspectiva, mas espera aí, o passarinho se dedicou até achar sua companheira, né? Conseguirem se procriar, gestarem, digerirem, não sei como é que é o termo correto da biologia, para, né, produzir um ovo, depois ficar ali chocando o ovo, quando, né? E aí vem uma cobra e come, que coisa mais injusta, depois de tanto trabalho, a cobra estragou todo o trabalho dos passarinhos. E aí, né? Isso é justo ou não é? Então a gente cria essa tensão entre o nosso termo se aplicar ou não para a realidade que a gente está querendo analisar, e dentro dessa tensão de ser ou não ser, a gente fica contrabalanceando nesse processo dialético de analisar por um lado, analisar por outro, ter uma perspectiva que defende que sim, outra perspectiva que defende que não. E a gente, na prática, né, precisa se definir e dizer se foi justo ou não, ou dizer que nesse caso não se aplica o conceito de justiça, né? Mas é fato que esse conceito de justiça ele é muito presente na nossa vida. A gente, cotidianamente, a gente adjetiva, né, fenômenos à nossa volta como sendo justos ou não. Então, é bom a gente entender o que significa esse termo justiça, de onde ele vem, né? O que é ser justo, né? Bom, justiça, basicamente, é fazer, né? É ter a qualidade de ser justo. Né? Mas o que é justo? O que uma coisa precisa ter para ela ser considerada justa? Né? Fazendo esse caminho que eu percorri aqui agora com vocês, parece muito óbvio que quando eu falo de justo, estou falando, né, de um ser que é justo, que tem o atributo da justiça, que pratica a justiça. Porém, a gente usa esse mesmo termo justo para outras coisas, né? Justo, geralmente, também a gente pode aplicar como sendo algo que se encaixa bem em alguma outra coisa, né? Uma roupa, uma camiseta aqui que eu estou usando, a gente pode dizer, né, se eu usasse aquelas camisetas mais coladinhas no corpo, né, a gente poderia dizer que eu estaria usando uma camiseta justa, né, ou muito justa, muito apertada, né, muito colada ao meu corpo, porque, nesse caso, a camiseta se encaixaria perfeitamente, né, ao tamanho, ao formato do meu corpo. Né? Posso falar de uma calça, um tênis, um sapato, né? Ele pode ser grande, pode ser pequeno, ou pode encaixar perfeitamente no formato do corpo que ele quer se encaixar. E nesse caso, quando o encaixe é perfeito, né, a gente chama esse encaixe de justo. A gente pode falar, quando a gente vai estacionar um carro no estacionamento, tem uma vaga, né? E pode dizer, não, aquela vaga é muito grande, cabe até mais de um carro naquela vaga, ou não, a vaga é muito pequena, né? Não cabe um carro nessa vaga. Agora, se o carro couber certinho, exatamente, né, perfeitamente naquele espaço, a gente pode dizer também que essa vaga de carro é justa, né? O carro cabe só ele, mais nada ali naquele espaço. Então, a gente pode partir, né, dessa ideia de tentar entender o termo justiça, né, através dessa análise de o que é justo, lembrando que justo não significa só, não tem só essa conotação, né, relacionada à justiça, né, sei lá, fazer o que é certo, né, não vou entrar aqui em maiores conceitualizações do termo justiça, que isso a gente vai fazer mais para frente, mas tem a ver, né, também, além dessa aplicação com relação ao termo de justiça, o justo tem a ver também com essa coisa meio que espacial, meio de tamanho, de encaixe, né, entre duas coisas. E de onde que isso pode vir, pessoal? Né? Não sei, não tenho um estudo específico sobre a etimologia da palavra justo, justiça, aqui para apresentar para vocês, mas acredito que isso tem uma relação, alguma relação, né, lá na Grécia Antiga, com a ideia, não a Grécia Antiga, essa que a gente já deu uma espiada por aí, né, falando um pouco de Sócrates, de Platão e Aristóteles, mas mesmo indo a tempos anteriores aos nossos filósofos mais clássicos aí da Grécia Antiga, né, indo para a nossa Grécia mitológica, né, onde os gregos explicavam o mundo através dos seus personagens mitológicos, a sua mitologia, né, com busca do sobrenatural, né, do divino, né, fora do mundo dos homens, das pessoas, né, do mundo terreno, né, a gente buscava, os gregos buscavam explicações para os fenômenos da natureza e dos homens e das pessoas, né? E dentro dessa mitologia, que é uma coisa, né, uma área extremamente rica, interessante, acho muito bacana, mas também não sou nenhum especialista, não me lembro, pelo que eu me lembro, assim, basicamente, a explicação da mitologia grega, o mundo começava com caos, né? O mundo era o caos, não tinha ordem nenhuma, as coisas viviam uma bagunça
entre si, né, os elementos que compunham o mundo se relacionavam de forma caótica. Depois veio, como é que era? A Gaia, né, que eu acho que é a deusa da terra, Urano, se eu não me engano, que é o deus do céu, do espaço, do ar, né, que viviam sempre em contato, aí vão tendo filhos, tem toda uma relação, uma explicação sobre isso, vão criando lá os super homens, fugiu o nome agora, esqueci o nome dos filhos dessa relação aí entre Gaia e Urano, que compunham esse mundo mitológico, e aí começam, acho que uma segunda classe desses filhos, começa a surgir os deuses, né? E que começam, deixa eu ver se alguém está me ajudando aqui no chat, alguém está dando cola para mim, cadê o chat? Tá aqui. Titãs, acho que é isso mesmo, Titãs, obrigado, Carlos Marques. E esses Titãs, não me lembro agora se é Titãs o nome certo, mas depois eu pesquiso, vejo para você. Mas é algo para esse lado mesmo, Carlos Marx, deve ser Titãs mesmo. Né? Os filhos que se relacionavam ali entre eles. E vem depois uma segunda categoria desses seres, né, que a gente conhece como os deuses mitológicos. Zeus é um deles. Diversas relações também entre esses seres, e até que Zeus come no sentido de comer mesmo com a boca, né? Não no sentido sexual. Né? Zeus come uma deusa, que eu também não me lembro o nome, que era a deusa da justiça, e a partir dessa briga ele trava uma luta contra o caos, e Zeus vence, né? E por ao ter ingerido essa deusa da justiça, Zeus passa a ter o atributo também da justiça, né? E aí depois dele vencer essa batalha contra o caos, Zeus consegue colocar ordem no mundo, né? Colocar harmonia no mundo, e ele distribui para os deuses, né, que lhe ajudaram nessa batalha aí, cada um tendo uma função, cada deus passa a exercer uma função específica dentro do mundo. Né? E Zeus consegue distribuir essas características, essas funções para os demais deuses por causa desse atributo da justiça que ele adquiriu através dessa ingestão da deusa da justiça, que também me fugiu o nome, não sei se é Artemis, algo assim. Mas eu não afirmo nada aqui com relação a essa explicação mitológica, porque realmente me foge da memória, não sou um especialista, e também, mesmo que eu já sabia, não me lembro em mais detalhes, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, o que é importante aqui, de que lá na mitologia grega, né, a ideia de justiça surge relacionada a essa ideia de harmonia, de encaixe, de distribuição correta das características para os deuses que deveriam receber essas características. Tá? Então, desde a mitologia grega, né, justiça vem dessa ideia de distribuição adequada de coisas entre pessoas. Né? E a deusa era Artemis. Obrigado, DJ. Valeu mesmo. Conto com vocês, tá, pessoal? Tanto aí para mitologia como para o resto da aula. Por favor, me corrijam, me complementem sempre que vocês souberem. Como eu disse para vocês no começo, não sou especialista em nenhum aprofundadamente, nem nenhum dos temas que a gente está trabalhando aqui. Meu papel mais é de provocar vocês. Mas, por que eu estou falando disso tudo? Porque é importante a gente ter noção de onde vem essa ideia de justiça, especialmente para a gente analisar um pouco depois dos trabalhos desses filósofos aí gregos antigos, né, clássicos. Porque eles vão trazer muito dessa ideia, né, de que justiça está relacionada a essa distribuição adequada de atributos entre diferentes pessoas. Eu gosto muito do professor Clóvis de Barros Filho, que foi através dele que eu fiquei sabendo dessa demonstração, explicação, digamos assim, mais visual do que seria essa harmonia que Zeus traz para o mundo, né, e que os gregos antigos se fundamentam, que é a ideia de imaginar um quebra-cabeça. Então vocês pensem um quebra-cabeça, quando a gente abre a caixa do quebra-cabeça e joga as peças ali em cima da mesa, aquelas peças todas bagunçadas, né? Isso seria o caos, né? Tudo fora de lugar, né? Sem fazer muito sentido. E para os gregos, né, justiça estaria relacionada com a gente organizar essas peças e colocar cada peça no seu devido lugar. Né? O cosmos, que é criado através dessa harmonização que Zeus fez, né, com os elementos do mundo, o cosmos seria um conjunto de coisas onde cada peça desse cosmos ocupa, né, seu devido lugar, cumpre a sua devida função. Então, o cosmos, né, o que a gente chama de universo, seria algo completo, onde cada peça exerce a sua função
de forma complementar, uma contribuindo com a outra, né, interrelacionada, essas peças, mas que cada um já tem o seu lugar específico, a sua função específica dentro desse cosmos. Tá? Isso vem, então, da mitologia grega, né? E a gente vai ver que os filósofos gregos, vão trazer isso para o seu pensamento de diferentes formas. Tá? Antes de explicar um pouquinho como é que os filósofos gregos trabalham essa questão de justiça, eu queria trazer uma outra perspectiva também sobre justiça. Né? Por outro lado, quando a gente estuda especialmente na área do direito, né, do processo, da estrutura jurídica, né, de quais os mecanismos que a gente utiliza, os instrumentos que a gente utiliza para se fazer justiça dentro de uma determinada sociedade, a gente percebe que justiça, né, enquanto lá para os gregos parece que justiça está relacionada com harmonia, né, na prática do direito, a justiça parece ter muito mais a ver com uma relação de desarmonia, né, de conflito, de impasse, né, de luta entre diferentes partes. Né? Então, como é que funciona a justiça? Como é que a justiça ela é colocada em prática? Né, para que a gente produza justiça, para que a gente traga justiça numa situação injusta, né, primeiro é necessário que a gente tenha dois elementos, né, em conflito, né, duas partes opostas, brigando, né, por interesses excludentes. Um lado A que é uma coisa, um lado B que é outra, e ambos não podem ter. Né? A pretensão de um depende da pretensão de outra, está em conflito com a pretensão de outra pessoa. Além dessas duas partes em conflito, para que a gente possa resolver esse conflito, essa desarmonia, a gente precisa, geralmente, de uma terceira parte, de um terceiro elemento. Né? E esse terceiro elemento, geralmente, a gente imagina que ele seja alguém imparcial, né? Não pode ser alguém tendencioso, né? Que vá privilegiar um lado ou outro, e que seja também equidistante, né? Que tenha o mesmo afastamento, né, com relação às duas partes. Não dá para ser amigo de um, desconhecido do outro, ou inimigo do outro. Né? Esse terceiro elemento que vai julgar, né, o conflito entre as duas partes. E a partir desses três componentes, duas partes em conflito e um terceiro elemento equidistante que vai resolver esse conflito, a gente cria uma perspectiva triangular ou tridimensional de justiça. Né? Temos três partes, três elementos que compõem um processo de criação, de estabelecimento de justiça. Duas partes em conflito e um terceiro que vai resolver esse conflito. Obviamente, essa terceira parte não pode ser qualquer pessoa, né? Tem que ser alguém autorizado, né? Reconhecido, legitimado, né? Pelas duas partes em conflitos como sendo alguém competente para julgar. Né? Então, tem que ter legitimidade essa terceira parte para exercer essa função conciliatória ou né, de determinar qual seria a solução mais adequada para esse caso. Certo? Então, por um lado, a gente vê lá nos gregos a ideia de que justiça seria essa harmonia. Por outro lado, no campo do direito, a gente percebe que justiça não deixa, né, não perde esse caráter de harmonia, porque é a busca pela harmonia, mas é um processo de trabalho, né, de resolução, de solução de desarmonias, de conflitos, né, sendo necessário esses três elementos aí para a gente poder compor todas as partes necessárias para se chegar à justiça. Beleza? Então, já vimos superficialmente aqui uma ideia do que seria justiça, né? Já vimos também uma ideia de como que essa justiça é colocada em prática, como ela funciona, e agora eu vou trazer também, de forma bem geral aqui, né, uma explicação rápida sobre o que seria justiça, qual seria a definição de justiça, o que é justiça. Né? Teoricamente, quando a gente vai falar sobre justiça, a gente pode perceber duas correntes, né, sobre justiça. De um lado, a gente vai ver alguns autores, né, algumas correntes, algumas teorias que entendem que justiça é um dado da natureza, né? Ou uma coisa de divina, de Deus, lá de Zeus, né, como diziam os gregos, né, uma coisa de alma, né, algo que a gente sente dentro da gente, uma coisa que vem do universo, do cosmos, né, algo que se impõe para as pessoas no mundo, né, que vem de fora, de cima para baixo, né, de fora para dentro, né, algo que não somos nós humanos que criamos, mas algo que está lá fora, no mundo, no universo, em Deus, na natureza, e que cai em cima da gente, que se sobrepõe a nós, que nos obriga, né, que nos empurra, né, que nos força a obedecer essa justiça.
Nesse sentido, nessa concepção, justiça seria algum tipo de verdade, né? Algo que se impõe a nós, é algo que a gente descobre que está no mundo, que é um dado do mundo, da natureza, de Deus, e que nós, como seres humanos, a nós cabe encontrar essa verdade. O que é essa justiça? O que ela significa? Né? Então, para essa primeira corrente, para esse primeiro grupo de intelectuais, de teóricos, de pensadores, né, justiça é algo externo aos seres humanos que a gente busca encontrar e descobrir de alguma forma. Por outro lado, uma outra corrente, uma outra perspectiva, seria a ideia de que não, justiça não é algo da natureza, não é algo de Deus, não é algo do cosmos, do universo, né, não é uma verdade pronta que a gente encontra, mas é sim uma produção, um produto das relações humanas. Né? É algo criado pelos seres humanos. Né? A gente que cria a noção, né, o conceito de justiça. Né? Na primeira corrente, deveria haver lá o Deus, o cosmos, diria se está certo ou não, né, a cobra comeu o ovo do passarinho lá na árvore. Né? A gente vai descobrir, sei lá, se a cobra é malvada, o passarinho é bonzinho, né, ou seja lá que valores a gente for aplicar para esse exemplo. Mas seria algo que a gente deveria descobrir qual é a vontade da natureza, da cobra comer o passarinho, de Deus, né, ou do universo, da cobra comer o ovo do passarinho ou não, para a gente poder dizer se isso é justo ou não. Na segunda corrente, quando a gente diz que justiça é uma convenção, é uma criação humana, não existe isso na natureza, não existe essa resposta, né, o gabarito que eu falei para vocês, para a gente saber se está certo a cobra comer o ovo do passarinho ou não. Seria uma convenção humana, a gente vai criar isso, né, a partir da lógica lá da linguagem ficcional que o Harari nos explica. Então, justiça não é um dado da natureza para esses autores, justiça é uma criação humana, uma convenção, então depende da gente definir, né, se nesse caso da cobra e do passarinho é justo ou não, a gente que define, de acordo com o nosso acordo. Se a gente chegar num acordo que a gente está do lado da cobra ou do lado do passarinho, a gente pode definir isso. Ou também a gente pode dizer, não, não se aplica esse conceito de justiça, porque é uma convenção humana, o passarinho e a cobra não são seres humanos, a eles não se aplica essa ideia de justiça. É uma coisa da natureza, a qual não cabe esse adjetivo de justo ou injusto. Tá? Na concepção de que justiça na verdade se aplicaria a tudo, tudo a gente poderia classificar como justo ou não, só temos que encontrar essa resposta, né, na natureza, em Deus, no cosmos, na física, seja lá onde tivesse essa explicação sobre o que é justo ou não. Exemplos, pessoal, de autores que vão nesse sentido. Né? Falei que ia explicar para vocês dos gregos clássicos, Platão, para a gente começar, né, por um autor aí que deixou, diferente de Sócrates, né, pelo menos Platão nos deixou algumas obras aí escritas que a gente tem acesso até hoje. A gente vai ver em Platão que, para ele, né, a justiça é algo de alma, é algo, né, da natureza, algo do mundo, do cosmos. Ele deve estar bebendo, né, na mitologia grega, trazendo aquela ideia de que cada coisa tem o seu lugar. Então, se a gente for ler lá a República de Platão, a gente vai ver que ele vai dizer que a sociedade ideal é dividida em 3 classes, né? Tem lá os guerreiros, os governantes e os comerciantes, ou os trabalhadores, né? E que cabe a cada um de nós, seres humanos, cada um dos indivíduos que compõem essa sociedade, seguir lá o conselho de Sócrates, conhecer a si mesmo, né? Saber quais são as suas próprias características e identificar, olha, eu sou um cara que uso mais o meu cérebro, eu penso mais, então eu nasci, eu fui feito para ser um governante, né? Um rei filósofo. Ou não, vou ver só, eu sou mais de me deixar levar pelos meus sentimentos, né? Pelas minhas sensações, me guio pelo medo, pela raiva, né? Então eu sou um bom guerreiro, né? Então eu devo ocupar, né, o papel nessa sociedade que eu vivo de guerreiro, né? Fazer parte do exército e lutar em alguma batalha, alguma coisa assim. Ou não, vou perceber que eu sou levado pelos meus apetites, pelos meus desejos, pelas minhas vontades mais primitivas e que, portanto, eu dou um bom trabalhador, um bom comerciante, né? Então, quando eu conheço a mim mesmo, que nem dizem, né, que era lá a explicação de Sócrates, uma das suas mandamentos, os seus princípios fundamentais, né, eu passo a saber quais são as minhas características, e sabendo as minhas características, já é dado. Se eu sou bom de pensar, eu tenho que ocupar o papel de governante. Se eu sou bom de agir, eu tenho que, né, ou de sentir, eu tenho que ocupar o papel de guerreiro, e se eu sigo os meus meus estímulos mais primitivos, eu devo ocupar o papel
de comerciante ou de trabalhador. Não tenho o que pensar, não tenho minha vontade, não interessa o que eu quero, qual é o meu objetivo de vida, a minha ambição. Fica quieto, Maurício, tu já nasceu pronto para isso, tu é uma peça de um quebra-cabeça que tem o teu lugar. Não tem que, tu não pergunta para a peça de quebra-cabeça em qual lugar que ela quer se encaixar. Ela tem um lugar que ela encaixa e ela não encaixa em nenhum outro lugar. Né? E é isso, de acordo com os gregos, a nossa função, né? Desde a mitologia até Platão explicando sobre isso. Né? Quem é que está falando aqui dos militares pintarem meio fio? Carlos Marx está dizendo pintar meio fio no caso do Exército Brasileiro. Sei, eu não vou entrar nessa discussão agora, que é mais polêmica, deixar para o final da aula. Espera aí, pessoal, cadê aqui? Mas é mais ou menos isso, né? Seria achar uma função para cada grupo, né, ou para cada pessoa. Por outro lado, mesmo Platão, no mesmo livro da República, vai trazer uma outra concepção. Lembra que quando a gente falou sobre o amor, lá a gente estava falando sobre o banquete, né, da perspectiva que o Platão colocou na boca do Aristófanes, né, daquele amor romântico lá, do mito do andrógeno. Né? Na República, Platão vai fazer uma coisa parecida com outro personagem, né, que é o Glauco, que na vida real era o irmão do Platão, um irmão de Platão, né? Imagino que ele não quisesse tanto mal, não sei se ele tinha algum problema com o Glauco, né? Mas ele também Platão também coloca na boca de Glauco uma tese que ele acha que está totalmente errada, que é a ideia de que justiça é uma convenção. Né? Vocês lembram lá do Platão, o mito da caverna, né, do mundo das ideias? Então, sabendo esses conceitos básicos sobre Platão, a gente já percebe, né, a explicação dele do mundo das ideias é que o mundo das ideias, matemático, né, traz a verdade sobre o mundo. Né? Lá no mundo das ideias a gente encontra a verdade, o mundo real aqui é só uma sombra, né, mal feita dessas formas verdadeiras que estão no mundo das ideias. Então, entendendo isso, fica fácil da gente entender que para Platão justiça está lá no mundo, é um conceito que está lá no mundo das ideias. Cabe a gente alcançar, né, através do pensamento, né, da razão, tentar entender o que significa justiça no mundo das ideias e trazer para o mundo das coisas. Né? Obviamente que Platão vai dizer que a gente faz isso de forma mal feita. Né? Então, a nossa ideia, a forma que a gente aplica a justiça no mundo é uma distorção daquela ideia perfeita de justiça que existe no mundo das ideias. Mas, na boca de Glauco, Platão vai defender outra tese, né, de que justiça poderia ser não uma verdade, que vem do mundo das ideias, mas sim uma convenção, algo criado pelos seres humanos. Né? E por que Glauco, né, na verdade Platão, vai estar defendendo essa ideia de que justiça pode ser uma convenção? Né? Glauco, em A República, vai dizer que a justiça, a ideia de justiça, o conceito de justiça, ele é uma criação humana porque os seres humanos se deram conta de uma coisa, né? Do seguinte: primeiro, que só existe duas situações possíveis, né? Ou eu estou sendo injusto com alguém, ou alguém está sendo injusto comigo, né? Nessa relação, quando a gente analisa questões sobre justiça, né? A gente pode, nós estarmos sendo injusto com alguém, ou justos, né? E alguém pode estar sendo justo ou injusto com a gente. Tem esses dois caminhos, essas duas direções, né, que a ideia de justiça pode seguir. Ou da gente para o mundo, ou do mundo com a gente. E aí Glauco, né, na verdade Platão, pensa o seguinte: cara, eu posso ser injusto com a minha esposa, eu posso ser injusto com o meu filho, eu posso ser injusto com a minha mãe, eu posso ser injusto com o meu vizinho, eu posso ser injusto com cada um e cada uma de vocês aqui, meus alunos e minhas alunas. Eu posso ser injusto com meus colegas, eu posso ser injusto até com pessoas que eu nem conheço no mundo. Qualquer uma das 7 bilhões e tantas pessoas que existem no mundo, eu posso ser injusto com essas pessoas. Né? Só que eu só posso ser injusto uma vez. Agora eu estou fazendo uma coisa e eu só posso ser injusto com uma pessoa. Né? Eu posso ir lá brigar com a minha esposa de forma indevida, cobrar dela uma coisa que, coitada, ela nem fez, nem estava sabendo, e aí eu vou estar sendo injusto com uma pessoa. Depois eu vou lá e brigo com meu filho, porque eu acho que ele fez uma coisa errada, mas ele não tinha feito, e eu vou estar sendo injusto com o meu filho. Mas eu posso individualmente ser injusto com uma pessoa por vez. No sentido contrário, o mundo pode cair em cima de mim tudo ao mesmo tempo. Cada um de vocês pode começar agora a reclamar de mim e dizer que minha aula é uma porcaria, né? Mesmo que vamos supor aqui que minha aula seja boa, e aí vocês estariam sendo injustos comigo, dizendo que minha aula está mal feita, está mal organizada,
né? E vocês estariam, portanto, sendo injustos comigo. Vocês podem fazer isso todo tempo, vocês podem, cada um de vocês está colocando lá no Facebook, no WhatsApp de vocês, comentários negativos sobre mim ou sobre a minha aula de forma injusta, né? Minha esposa pode estar agora lá com a minha mãe falando mal de mim, cada as duas falando mal de mim, meu filho reclamando de mim, né? O mundo todo pode estar sendo injusto comigo ao mesmo tempo, e eu, como eu sou só um, eu só consigo ser injusto uma pessoa de cada vez, né? E aí Glauco, sempre bom lembrar, na verdade Platão, vai estar defendendo o seguinte, que tem muito mais chance, né, probabilisticamente falando, de alguém ser injusto com a gente do que de a gente ser injusto com alguém, né? Tem 7 bilhões de chances de alguma pessoa ser injusta comigo no mundo, e eu, como sou só uma pessoa, só posso ser injusto com uma pessoa por vez. Então, probabilisticamente falando, né, tem mais chance da gente sofrer injustiça do que a gente praticar injustiça. Então, mesmo sendo egoísta, mesmo só pensando em mim, eu percebo que é conveniente para mim eu estabelecer critérios de justiça, né? Estabelecer regras para que as pessoas não sejam injustas. Isso vai me podar, vai me impedir de ser injusto com alguém, né? Mas como eu só consigo ser injusto com uma pessoa por vez, isso vai acontecer raramente, muito pouco, uma vez, né, uma situação de cada vez, só que vai impedir ou diminuir a chance do mundo todo ser injusto comigo. Então é conveniente para mim, eu saio ganhando se eu crio regras, né, que estabelecem que as pessoas, o mundo todo não pode ser injusto comigo, né, mesmo que ao custo de eu não poder ser injusto com alguém, né? Então Glauco vai dizer o seguinte, olha, né, é conveniente que a gente estabeleça regras sobre o que é justiça, né, que a gente chegue num acordo, que a gente combine entre nós o que é justiça, porque daí assim a gente perde menos, a gente sofre menos injustiça, certo? Então vejam, no mesmo livro de Platão, A República, ele vai trazer a sua visão de justiça, né, de cada pessoa pertencer a uma classe dentro da sociedade, e, por outro lado, vai contrapor essa ideia com a tese que ele coloca na boca de Glauco, de que não, de que justiça não seria algo que vem do mundo da verdade, né, da alma das pessoas, ou do universo, do cosmos, mas sim uma convenção, uma criação humana, porque assim os seres humanos saem ganhando, né, ou diminuem seus prejuízos. Pois a gente vai ver mais para frente, quando a gente for estudar Estado, que é essa ideia aí que Platão colocou na boca de Glauco, vai se relacionar diretamente com os autores contratualistas, né, que vão trabalhar lá o estado de natureza, o contrato social, né, se fundamentam, né, partem dessa ideia aqui que Platão colocou na boca de Glauco, da ideia de se criar regras para evitar prejuízos maiores, né, no estado de natureza do que seria aqui essa possibilidade de todo mundo cometer injustiça sobre nós. Outro filósofo grego clássico, Aristóteles, também vai seguir a lógica mitológica, né, dos gregos, de que a justiça é uma coisa de alma, né, que vem do universo, né, apesar de Aristóteles discordar de muita coisa de Platão, né, nesse ponto aqui ambos como gregos, né, acho que bebem na mesma fonte e, portanto, compartilham essa ideia de que sim, existe uma verdade sobre o que é justo, que essa verdade está no universo, tem a ver com aquela harmonia da distribuição de Zeus, aquele quebra-cabeça de cada pessoa ocupar o seu lugar no mundo. Só que, para Aristóteles, ele vai trabalhar, vai desenvolver mais o conceito de virtude, né? Arete, acho que é assim que se pronuncia arete, né? Do que seria virtude em grego, né? Que é a capacidade de cada um, o potencial de cada um exercer a sua excelência, né? Só que Aristóteles vai dizer o seguinte, olha, seguindo aquela lógica também, né, de cada um conhecer a si mesmo, descobrir o papel que cada um deve ocupar dentro da sociedade, né? Descobrir que tipo de peça nós somos dentro desse grande quebra-cabeça que é o cosmos, né? O Aristóteles vai dizer também que a gente tem que descobrir, né, qual é a nossa praia, para que a gente serve dentro da sociedade, e aí vai procurar exercer ao máximo, né, essa qualidade, essa nossa função dentro da sociedade. Vamos buscar a excelência no exercício dessas nossas características, e que isso seria então o conceito de virtude, de prática da virtude, né? Buscar a excelência naquilo que a gente nasceu para fazer. E para Aristóteles, a justiça tem a ver com uma distribuição adequada, depois eu vou aprofundar um pouco na explicação de Aristóteles sobre justiça, porque tem dois tipos de justiça, mas aqui só para a gente introduzir, né? Justiça teria a ver com essa distribuição de recursos dentro da sociedade, baseada, né, na capacidade, no papel de cada um, na virtude de cada um.
E por isso ele vai defender o exemplo clássico, né, que muito se comenta, de que numa sociedade a gente deve dar a melhor flauta para o melhor flautista, o melhor tocador de flauta. E assim a gente faz justiça. Né? Não é para quem tem mais dinheiro para comprar a flauta, não é distribuir igualmente flautas por toda a sociedade, a gente deve procurar fazer a melhor flauta possível e dar essa flauta de excelência, né, feita dos melhores materiais, com a melhor técnica possível, para o melhor flautista, porque daí sim a gente vai ouvir o melhor toque de flauta possível que existe no mundo, e para eles isso é justiça. E azar de quem não nasceu para tocar flauta, essa pessoa não vai nem ganhar a flauta. Né? Então, para o Aristóteles, por exemplo, Neymar não poderia escolher fazer outra coisa na vida que não fosse futebol, se é que isso realmente é a virtude para a qual o Neymar nasceu. O cara leva jeito para jogar futebol, não vai inventar de, sei lá, ser ator lá com a Marquezine, não vai inventar de jogar joguinho aí no computador e fazer outras coisas, ser ator e fazer propaganda, não, vai focar só em jogar futebol, porque é isso que tu nasceu para fazer, esse é teu dom, não perde tempo com outras coisas, investe todos os teus recursos nessa qualidade de jogar futebol, não tem liberdade, né, para escolher fazer uma outra coisa na sociedade, é obrigado a fazer isso, porque foi para isso que Neymar nasceu. Essa seria a forma de justiça para Aristóteles. Né? Assim como em Platão cada um tem o seu lugar, a sua classe social, Aristóteles também, cada um tem sua virtude e deve buscar a excelência no exercício dessa virtude, dessa característica individual. Né? Não tem muito espaço para liberdade individual, lembrando que para os gregos liberdade é cada um ocupar justamente esse seu lugar, seu devido lugar no espaço, na sociedade, no cosmos. Né? Um outro autor, só para seguir, já que eu dei 2 exemplos de autores que tratam justiça como sendo uma verdade dada pela natureza, né, o David Hume vai dizer que justiça também é uma convenção, que nem Platão colocou na boca de Glauco. Né? E ele vai explicar isso de uma forma um pouco diferente. Né? Ele vai usar um pouco como é que se diz, da finesse da educação britânica, né, para dizer que, em vez de chamar as pessoas de egoístas, ele vai dizer que as pessoas têm uma generosidade limitada. Né? Esse é o primeiro ponto do Hume aqui para discutir justiça. Ele vai dizer, olha, por que a gente precisa discutir, identificar o que é justiça? Porque as pessoas não são plenamente generosas. As pessoas não saem distribuindo seus bens, né, seus recursos aí para os outros de forma 100% generosa. Né? As pessoas têm uma generosidade limitada, ou um certo grau de egoísmo. Né? As pessoas guardam para si algumas coisas, não saem distribuindo tudo que têm. Né? Então, como as pessoas não distribuem naturalmente os seus recursos, seus bens, né, suas coisas, é necessário a gente achar alguma forma, alguma regra para distribuir as coisas dentro de uma sociedade. Né? Só que não é qualquer coisa que a gente precisa criar esse critério de distribuição de acordo com o David Hume. Né? Ele traz 2 exemplos de coisas que seriam abundantes na natureza, bens abundantes, né? A água e o ar. Né? O Hume vai dizer que olha, não precisa, não há necessidade de se discutir justiça quando o objeto são bens abundantes, que tem para todo mundo. Na época dele, ar e água eram bens abundantes. Todo mundo conseguia ter acesso a ar, todo mundo conseguia ter acesso à água. Né? Hoje em dia a gente já pode questionar a água, né, que se transformou em uma commodity, né? A gente vende água, né? A gente já não tem mais água para todo mundo, pelo menos não para todas as atividades que a gente precisa de água. Ar, né? Se a gente pensar no oxigênio solto no ar, tudo bem, apesar de a gente ter visto em algumas situações, né, na pandemia aí mas aí acho que é outra, oxigênio, né, entubado ali para situações mais específicas, mas pelo menos o ar solto na atmosfera ainda, né, não se transformou numa commodity. A gente, apesar de que já vi alguns casos aí, se eu não me engano também são os ingleses, né, os escoceses, não me lembro, que vendem garrafas de ar para quem vai viajar, vai ficar um tempo fora, e tu abre e respira para sentir um pouco do aroma. Acho que é uma boa ideia de negócio, aí parece que o pessoal ganha dinheiro, mas acho uma coisa, um produto meio estranho de se vender. Mas o ar para se respirar, né, para saciar a necessidade respiratória que nós temos, ainda é algo, né, abundante, que por enquanto ainda todos têm acesso, pelo menos em situações normais. Tá? Mas é isso, a gente não discute hoje em dia, né, vem cá, como é que a gente vai distribuir o ar entre as pessoas? Né? Qual é o critério que a gente vai usar para distribuir o ar entre as pessoas? Não todo mundo tem acesso, então, de acordo com o Hume, não há que se discutir
justiça quando a gente fala de bens abundantes, que tem para todo mundo. Então, a gente precisa entender, né, de acordo com Hume, que justiça se aplica a discussões sobre bens raros, escassos, que falta, que não tenha para todo mundo, né? A água talvez já seja um caso desses, mas sei lá, né? Comida, né? Não sei se é o caso de ter para todo mundo ou não, casa, né? Dinheiro, honras, né? Ou posições de prestígio dentro da sociedade, né? Bens dos mais diversos, carro, celular, qualquer coisa que vocês queiram imaginar que, né, teoricamente não tenha para todo mundo, seria então um objeto de discussão sobre justiça, porque os seres humanos têm essa característica da generosidade limitada e não saem distribuindo. Então, cada um quer ter mais para si, quer cuidar do seu, e temos bens escassos na natureza que a gente não consegue distribuir para todo mundo. E quando a gente combina essas duas coisas, a generosidade limitada e os bens escassos ou raros, a gente precisa, então, surge a necessidade da discussão sobre o que é justiça. E essa discussão não é algo dado na natureza, é algo que a gente vai ter que sentar, debater e convencionar, estabelecer o que a gente entende como justiça. Tá? Então, já vimos ali de onde que vem a justiça, né? O que seria a justiça, né? O justo, a harmonia. Já vimos como que ela funciona, né? Através daquela relação triangular entre duas partes em conflito e um terceiro imparcial que resolve esse conflito, ou procura resolver esse conflito. Já vimos correntes sobre o que é justiça, justiça como verdade e justiça como convenção, né? E, por outro lado, antes da gente entrar propriamente na discussão dos nossos dois tipos de justiça, também a gente tem duas correntes, né, de autores, duas correntes teóricas, que vão definir, que procuram estabelecer quem define o que é justiça. Se a justiça é uma convenção, né, entre aqueles que concordam que justiça é uma convenção, é uma criação humana, existe divergências sobre quem é o titular da definição do conceito de justiça em cada sociedade. Temos autores, por exemplo, que nem Marx, que vai dizer que a justiça é um instrumento da classe dominante, da burguesia, né, que oprime a classe dominada, o proletariado, né, estabelecendo as regras de uma sociedade através do Estado, através da ideologia, né, dois conceitos que a gente vai trabalhar ainda ao longo do semestre. Tá? Então, para o Marx, tem uma classe dominante que define o que é justiça e impõe, né, esse conceito de justiça à classe dominada. Tá? Por outro lado, tem autores como Nietzsche que vão dizer exatamente o oposto. Vai dizer, não, justiça também é uma convenção, porém, quem determina o que é justiça não é a classe dominante, mas sim a classe dominada. Né? Para o Nietzsche, não sei se vocês têm familiaridade aí com a teoria do Nietzsche, Nietzsche vai dizer basicamente que existem dois tipos de seres humanos no mundo, dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas, né, as forças ativas e as forças reativas. Tem pessoas que têm iniciativa, né, que dão a cara a bater, que se acordam e vão produzir alguma coisa, são criativas, né, que fazem o mundo girar, que inovam, né, que têm energia, que põem essa energia para fora e que criam coisas novas no mundo, né? E, por outro lado, tem pessoas mais paradonas, mais fracas, né, que só reagem, né, a essas forças criativas, essas forças ativas, e que ele chama de forças reativas. Tá? Então, para eles, as pessoas fortes, né, são essas pessoas que têm a característica de utilizarem essas forças ativas, as pessoas fracas seriam essas reativas. E ele vai dizer, né, apesar de parecer um contrassenso num primeiro momento, que quem manda, quem determina, né, quem define o que é justiça, não são as pessoas fortes, são as pessoas fracas. Né? São elas que criam regras, né, sobre o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético, o que é justo, o que é injusto. Né? São elas que vão criar a figura do Estado, da moral, da ética, né, e da justiça, né, para organizar a vida em sociedade. Né? Para o Nietzsche, então, a justiça seria a vitória, né, o triunfo dos fracos sobre os fortes. Né? E como que isso é possível? Né? Como é que seria possível os fracos ganharem dos fortes? Né? Para Nietzsche vai explicar isso, né, dizendo o seguinte, olha, os fortes, né, que são essas pessoas, essas forças ativas, pela sua própria característica de, né, acordar e já saírem criando coisas, já terem as suas vontades, os seus próprios desejos individuais e fazem acontecer. São pessoas, né, que têm ideias e colocam essas ideias em prática, não ficam esperando os outros,
né, para fazerem as coisas, que têm iniciativa, cada uma dessas pessoas, né, que tem essa iniciativa, essas pessoas fortes com forças ativas, né, tem o seu próprio ímpeto, né, a sua própria meta, o seu próprio objetivo, o seu próprio caminho, né? E geralmente são pessoas que trabalham mais sozinhas, né, individualistas, que vão seguir os seus próprios interesses. Por outro lado, as forças reativas, né, elas costumam ter a mesma referência. Como elas reagem a alguma coisa, né, aquelas forças ativas que mais se destacam acabam concentrando a atenção das forças reativas, né? Então, os fracos acabam ali, que ficam mais acordam paradão, não tem muito objetivo, não sabem o que fazer da vida, eles ficam esperando para ver alguém que um forte faz. E aí, quando um forte se destaca fazendo alguma coisa, né, quando um forte se destaca, junta um monte de fraco em volta para querer criticar, dizer que está errado, ou botar algum defeito, né? E por isso, então, né, os fortes trabalhariam individualmente, sozinhos, e os fracos teriam a tendência a se unir, né, contra os fortes que se destacam em cada sociedade. E por isso, como os fracos trabalham em conjunto, em associação, né, se reúnem, né, e se agrupam para combater e reagir ao forte, eles acabam conseguindo fazer prevalecer os seus interesses fracos, né, mas coletivos, associados, reunidos, né, em relação a indivíduos isolados, independentes, né, fortes, porém, que trabalham sozinhos, né? Ele vai criticar muito Platão, a gente vai trabalhar muito lá o livro dele, cadê? Está aqui, fugiu o nome, Crepúsculo dos Ídolos, né, do Nietzsche, onde ele vai sentar o pau em Platão, dizer que Platão era um fraco, que não conseguia impor as suas vontades, os seus desejos, né, seus interesses na sociedade, não conseguia ir lá na ágora e ganhar, né, no discurso, né, na oratória dos seus concorrentes. Então Platão ficava em casa escrevendo teses sobre o mundo ideal das ideias, onde tudo estava certo, que prevalecia aos seus interesses, mas ficava ali só fechadinho no seu gabinete, coisa que a gente também falou na aula passada, né, no tema passado, sobre os teóricos de gabinete. Então, tem a ver com isso, tá, pessoal? Então, de um lado, temos autores que vão dizer que autores que entendem a justiça como uma convenção, tem alguns que vão dizer que a justiça é um produto da classe dominante, como Marx, e autores que vão dizer que a justiça é um produto da classe dominada, dos mais fracos, como Nietzsche. Então, temos para todos os gostos aí conceitos sobre justiça, pessoal. Tá? Mas isso era, apesar de eu ter me demorado, mas aqui deixa eu ver que horas são, 4 horas, mas era uma base aqui importante para a gente poder discutir o nosso tema da aula de hoje. Agora eu vou partir para aquela parte da aula que eu conto com a participação de vocês, tá, pessoal, para responderem algumas perguntas. Vão ser essas mesmas perguntas que vão contar como participação aqui na aula, nesse formulário do Google, que eu acabei de colocar aqui no chat. E, então, vocês podem responder por lá, mas peço que vocês também entrem aqui no www.mente.com e coloquem o código, que eu já vou passar aqui para vocês. Espera aí. Que é o 492520. Vamos lá, 492520. Beleza? 492520. Isso mesmo. Tá. Eu vou compartilhar agora aqui minha tela com vocês. Deixa eu voltar aqui primeiro. E aí eu vou apresentar alguns exemplos para vocês. Eu quero que vocês se posicionem, tá, pessoal? www.mente.com e o código 492520. Primeiro, pessoal, vou pedir para vocês imaginarem a seguinte situação. Imaginem, tá, que a gente vai fazer aí uma festa, né, e reunir alguns amigos, e a gente faz um bolo de chocolate, esse que deve estar aparecendo aí para vocês, né? Muito apetitoso, dá muita vontade de comer, eu pelo menos adoro chocolate, né? E a gente tem um número X de pessoas que vão participar desse encontro, desse evento, tá? Por 10 pessoas, beleza? E aí a gente pega esse bolo e, como a gente tem 10 pessoas participando desse evento, a gente divide esse bolo exatamente em 10 fatias iguais, né? Exatamente iguais às 10 fatias. E a gente distribui uma fatia desse bolo, um décimo desse bolo, para cada uma das 10 pessoas que participam desse encontro.
E eu queria que vocês me respondessem, pessoal, bem assim, como a gente já fez nas outras aulas, tá? Bem, com a primeira ideia que vier na cabeça, sem pensar muito. O que vocês acham da gente pegar esse bolo, cortar em 10 fatias iguais e dar uma fatia exatamente igual para cada uma das pessoas que participam dessa reunião? Se a gente fizer isso, dividir o bolo igualmente entre os convidados, é justo ou injusto, pessoal? O que vocês acham? Já tem 2 pessoas aqui que colocaram justo? Vamos achar justo. 7. Nós temos o quê? 13 pessoas aqui, então 12 alunos ou alunas. Cadê os outros? 5, agora 4. Tem alguém dormindo aí? Vamos acordar. O professor parou de ficar enchendo vocês falando sem parar. Opa, sempre é bom ter um contraponto. Maravilha. Enquanto a gente espera aqui os outros 3 que estão dormindo, aí eu estou vendo sessão da tarde, 2 agora. Essa uma pessoa aqui que botou injusto, estaria disposta a explicar por que acha injusto dividir o bolo igualmente entre os convidados? Deixa eu abrir o chat aqui. Fui eu, JKL. Qual foi tua ideia aí? Que não necessariamente injusto, mas pode ser que seja injusto? Por que não faz tanto sentido dividir o bolo igualmente entre os convidados? Eu não vou perguntar para os 9 que colocaram que seria justo, porque eu acho que é meio óbvio, né? 10 convidados, 10 pedaços de bolo igual, é a divisão que a matemática sugere, não é? Mas vamos ver o JKL aí, o que ele vai nos dizer de por que ele pensou que não necessariamente. É porque nem todos os convidados podem ter a mesma preferência pelo bolo. Boa explicação. Pode ter gente que não gosta, né, do bolo. Então, sei lá, não quer comer, já comeu, alguém já está de barriga cheia, né? Temos diversas situações, não necessariamente as pessoas vão ter interesse, né, em relação ao tamanho dos pedaços ou até em comer ou não. Show de bola. Poderia ter alguém que está com mais fome, menos fome, né, ou alguém que não quer comer, não gosta de chocolate. Temos razões que podem fazer com que essa distribuição não seja mais adequada, distribuir igualmente os pedaços de bolo. Valeu, JKL. Vamos mudar um pouquinho o exemplo agora. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, né? Esse evento que eu falei para vocês, né, da reunião aí das pessoas, no primeiro momento eu não distingui entre os convidados, fiz que nem a gente fez lá no nosso exemplo do bondinho, né? Pessoas iguais. Mas vamos imaginar que desses convidados tem 5 adultos, né? E 5 crianças pequenas, tá? Em idade que já possa comer bolo, né? Meu filho não tem 2 anos ainda, ele não come açúcar, por exemplo, né? Sei lá, vamos botar aí 5 anos de idade, né? Sei lá, para ser uma criança pequena ainda, mas que já possa comer bolo sem problema, né? E os demais são adultos grandes. O tamanho do estômago dos adultos é um tamanho, o tamanho de uma criança de 5 anos de idade, ou se quiserem, não se apeguem à idade, tá, pessoal? A ideia não é discutir se criança de 5 anos deve comer bolo ou não, mas imaginem que a criança já pode comer bolo, já come bolo, né? Só que a criança, por ser menor, por ter um corpo menor, também vai ter um estômago menor, vai caber menos bolo dentro dessa criança. Nessa situação, se a gente tiver 5 adultos e 5 crianças, né? 5 estômagos grandes e 5 estômagos menores, né? Poderia não ser criança, sei lá, poderia ser, não sei, se um anão tem um estômago menor do que um adulto, mas alguém, o que interessa é isso, é o tamanho do estômago, tá, pessoal? Cabe menos bolo dentro de um estômago menor do que de um estômago grande. Nessa situação, né, vocês acham que dar pedaços de bolo maiores para os adultos e pedaços de bolos menores para as crianças é justo ou injusto? Numa situação dessas, onde as pessoas que estão fazendo parte do evento são pessoas diferentes, né? Como que vocês se posicionariam com essa forma de distribuição do bolo? Dar pedaços maiores para os estômagos maiores, pedaços menores para os estômagos menores. Temos 6, na outra foram 10, eu acho, né, que falaram. Vou de novo no injusto aqui, tá? Que está sendo minoria. Quem que achou injusto essa forma de distribuição? Por que acha injusto? Tem alguém aí? Ó, 5-4, tá bem parelho.
Alguém se arrisca a dizer por que 6-4? Entre os 4 que te chamaram de injusto. Eu vou pular o 6 ali, porque seria a proporcionalidade. Abelão. Professor, eu acho que, assim, um bolo não é muito questão de alimentar as pessoas, assim. É mais uma interação social. Então, se você estiver dividindo para saciar a fome, é uma coisa e para, assim, uma confraternização é outra. Então, numa confraternização, acho que tem que ser dividido igual. Show de bola. Entendi. Eu tô, como eu falei para vocês, tá? O exemplo da aula passada é um exemplo que tem, sei lá, 50 anos de aulas sendo dadas usando o exemplo do bondinho aquele, né? Então ele já é um exemplo bem mais acabado e que já rodou mais, já passou mais pelo crivo aí de vários alunos, várias turmas. Esse exemplo do bolo, eu vi ele também, foi numa aula do professor Clóvis de Barros, daí eu sempre dou umas adaptadas aqui. Semestre passado não funcionou, na turma foi uma confusão, uma discussão sobre que idade que a criança podia começar a comer o bolo ou não. Né? Teve uma aluna lá que disse que era tarada por bolo de chocolate, disse que ela comeu o bolo sozinha. Então, eu vou tentando adaptar aqui os exemplos para ver se a gente consegue focar melhor a discussão. Mas eu entendi, né? Eu concordo. Sou o dono do bolo e dou ele para quem eu bem entender. Foda-se, né? Não interessa. Mas é um bom exemplo. Eu tinha pensado até em mudar. Eu me lembrei aqui de uma discussão não, uma conversa que eu participei aqui num grupo de obras, que tem o pessoal, fazia um churrasco para o pessoal que trabalhava nas suas obras lá no condomínio que eu tenho um terreno. E aí eu pensei, pô, talvez seja um bom exemplo, né? Porque daí passa uma ideia da galera tá com fome, tá precisando saciar a sua vontade de comer, mas entendi a explicação do Abelão aí. Acho que tem que procurar um exemplo de distribuição que realmente seja mais para saciar a necessidade, né? Não porque bolo realmente parece uma coisa, um extra, né? Uma sobremesa e não algo que precise se adequar ao tamanho do estômago de cada um. Quem quiser, quem tiver com gula, pode comer mais. Não interessa, não interessando tanto o tamanho do estômago. Mas beleza, alguma outra explicação além do Abelão aí que falou disso, do quarta-feira dizendo que vai dar o bolo para quem ele quiser, que não está nem aí para o tamanho do estômago das pessoas? Beleza. Então vamos para o próximo exemplo, ainda dentro do bolo, que é o seguinte. Peraí, deixa eu voltar aqui para vocês não começarem a responder. Imagine, deixa eu só ver qual é. Ah, tá. Imaginem, pessoal, que esse bolo, na verdade, né, algumas das pessoas que participam desse evento ajudaram a fazer. Imagina que o bolo fosse, sei lá, um encontro nosso aqui da turma, né? Só que a gente combinasse, ó, vamos fazer um bolo, vamos fazer sei lá, um encontro aí de despedida depois no final do semestre, vamos fazer um bolo para a gente comer, tá? E aí a gente se combina de chegar antes, ali umas horas antes, para fazer o bolo. E uma parte da turma vai cedo, né? Leva os ingredientes, compra os ingredientes, tem o trabalho, né, de preparar o bolo, faz o bolo, participa de toda a preparação do bolo. E a outra metade da turma, mais esperta, diz, eu não vou lá perder meu tempo fazendo bolo, eu vou na hora boa, que é quando o bolo estiver pronto. Né? E chega só depois que o bolo já está pronto. Não ajuda em nada a fazer o bolo, nem compra os ingredientes, nem participa da elaboração do bolo, da criação do bolo, só chega para comer o bolo. Nessa situação onde alguns contribuíram, né, como é que se diz? Para se fazer o bolo, né, e outras pessoas não contribuíram para se fazer o bolo. Vocês acham que dar pedaços de bolo maiores, né, para quem fez o bolo e dar pedaços de bolo menores para quem não ajudou é justo ou injusto? Então, quem ajudou, quem comprou o ingrediente, quem foi lá e ajudou a fazer o bolo, ganha pedaços maiores. Quem não ajudou, ganha pedaços menores. O que vocês acham disso? Justo ou injusto? Já tem 3 aqui que eu sei que estão pensando em chegar só na hora do bolo estar pronto, né? Que acham que é injusto. Agora já deu uma equilibrada aqui, 3-3. Aí, ó, tem uma galera que só quer chegar depois do bolo só para comer. Aí eu acho injusto. Só pode, né? Porque quem chegou cedo, gastou dinheiro, fez o bolo, todos foram chamados para ajudar, todo mundo teve a mesma oportunidade. Só não foi porque não quis. Essa aqui é a questão. Ó, virou o jogo aqui. O pessoal que vai trabalhar para fazer o bolo, já sei, depois vou. Pena que é anônimo aqui o Mentimeter, senão eu já ia saber, né? Quem é que
dá para chamar para fazer o bolo, que esses 4 aí que botaram que é injusto, certamente vão querer chegar depois, para só comer o bolo, né? Diga lá, de novo, os injustos aí. Por que é injusto dar mais bolo para quem pagou o bolo, quem fez o bolo? Né? Por que isso seria injusto? Alguém se arrisca? Vai lá, Taguer, pode falar. Eu acho que, tipo, mais por uma questão de educação, você não vai falar para a pessoa não comer o bolo quando todo mundo estiver comendo, e também, às vezes, a pessoa não contribuiu porque ela não podia, ou sei lá, que uma próxima vez ela pode ajudar, então acho que talvez todo mundo que não contribuiu não tenha o mesmo motivo, sabe, por não ter contribuído. Às vezes a pessoa realmente não quis, às vezes a pessoa não podia. É Acho que verdade. seria meio questão de educação também, tipo, você não impedir a pessoa de comer, sabe? Entendi. Né, meio... Eu me lembro que no semestre passado o pessoal falou, gente, mas que festa estranha é essa, velho? Que encontro estranho é esse que tu vai parar e vai medir tanto. Agora tu tem direito a 7% do bolo porque tu contribuiu proporcionalmente tanto, né? Ficar um negócio... Para uma confraternização é uma coisa estranha, né? Mas eu garanto para vocês, que vocês já devem ter passado por coisa parecida num churrasco dos amigos de vocês, né? Que tem o pessoal que chega lá com a nova skin de cerveja que é beber Heineken, né? E aí não fica tão estranho assim dizer, ó, não, quem trouxe Brahma não pode tomar Heineken, não tem isso? Aí você não fica tão estranho, né? Vocês entendem essa lógica aí, essa lógica de distribuir todo mundo poder comer o bolo, muito bonitinho quando é bolo, né? Quando vai para cerveja, eu acho que o pessoal já fica mais exigente. O Berg aqui diz que se for para comer mais só porque fez o bolo, melhor nem chamar, certo? Porque acho que é essa lógica, né? Fica estranho ficar dividindo o bolo. Carlos Marques, quarta-feira, era a criança que levava a bola embora para quem mesmo confiando nos amigos que ficaram. É isso aí, né? Se eu não vou jogar no time tal, eu levo embora. Se eu não vou fazer gol, acabo com o jogo. A bola é minha, tem que jogar. É isso aí. Justo é dar maior para quem trabalhou para fazer, o resto é caridade. É isso aí, estamos falando. Também, aí depende também da visão de justiça, né? Justiça inclui a noção de caridade, ou foda-se caridade, quem mais fez é que deve receber. DJ Clayton está dizendo que não esperaria quem não ajudou para cortar o bolo. Já corta antes, né? Tem uma regra muito boa, não sei se vocês já usaram isso, que eu acho que se aplica um pouco aqui para esse exemplo. Eu aprendi na época de faculdade, cara, achei uma coisa genial. Uma coisa simples, né? Na época a gente comprava pizza, eu acho, né? Final depois da aula, reunia os amigos lá em casa para, sei lá, ficar fazendo alguma coisa. E exatamente, Carlos Marcos, um corta, o outro escolhe. Eu acho genial essa ideia, né? Pizza é meio grande, né? Mas sei lá, imagina que tu pega uma tortinha pequenininha, né? Uma mini pizza, aquelas pizzas individuais pequenininhas, e tem 2 pessoas para comer, né? Vocês compram a pizza em conjunto, vocês e um amigo de vocês, ou uma amiga de vocês, compram uma pizzazinha, aquelas pizzas individuais, e vocês vão dividir aquela pizza. Como é que se faz para dividir? Uma pessoa corta, faz a divisão, e a outra escolhe o pedaço, que daí obriga aquela pessoa que vai cortar a tentar acertar bem no meio, né? Porque sabe que o outro que vai escolher antes vai escolher o pedaço maior. Então, acho que é uma forma interessante de fazer divisão. Mas beleza, estamos 6-4 aqui, 6 acharam justo, dá mais para quem ajudou mais a fazer o bolo, 4 já acharam que não, por diferentes razões aqui. Eu estou tentando trazer aqui nesse mesmo exemplo do bolo várias perspectivas sobre justiça. E lembrem lá, né, por que a gente falou lá na nossa primeira aula sobre complexidade, né, e o problema que tem a simplificação. Né? Eu estou trazendo um exemplo de um bolo que eu quero focar nessa questão de dar mais para quem ajudou mais, só que, sei lá, se eu uso bolo, né, no mundo real, o bolo é uma coisa que nem vocês falaram, superficial, supérflua. Né? Então, tipo, talvez não seja tão importante dar mais para quem mais tem estômago maior, ou para quem mais ajudou, ou numa confraternização não faça muito estilo de ficar fazendo essa proporcionalidade, né? Porque o mundo é mais complexo do que o exemplo aqui, que tenta simplificar ele. Mas peço a compreensão de vocês aí, de que é a minha tentativa aqui de resumir em exemplos simples a complexidade do nosso tema. Carlos Marx, completamente relevante para a nossa aula, mas eis um algoritmo de divisão justa de um bolo entre 3 pessoas. Por isso não convido matemático para fazer, depois eu vou ver, Carlos Marx, valeu. O último exemplo, pessoal, com relação ao bolo é o seguinte. Peraí, deixa eu voltar aqui. Agora vocês imaginem, tá, que nesse mesmo encontro aí do bolo, tá,
tentem não imaginar tanto uma confraternização assim de amigos, né? Mas, sei lá, talvez aí uma situação mais de matar a fome mesmo, de uma caridade, de ajudar quem está precisando, mas só para, não vou mudar o bolo, só para a gente manter o mesmo exemplo. Tá? Mas que a gente tem pessoas que a gente, entre essas pessoas que estão nessa confraternização, nós temos algumas pessoas, como é que se diz o termo? Raquíticas, acho que é isso, né? Que estão subnutridas, né? Que as pessoas estão quase morrendo, véio, de fome, que nem os náufragos lá que estavam no barco lá em alto mar, que estavam sem comer há dias. Tem pessoas assim que estão subnutridas, que se não comerem alguma coisa, qualquer coisa, não interessa se é bolo, se é comida, ela precisa ingerir calorias, porque as pessoas estão quase morrendo de desnutrição. Tá? 5 pessoas dos 10 são assim, são subnutridos, desnutridos, estão morrendo de fome. Outros 5 são obesos, estão precisando fazer uma dieta, comeram demais, têm calorias a mais no seu corpo. Tá? E aí, se a gente tivesse essa distribuição dos presentes aí nesse evento do bolo, o que vocês acham se a gente usasse a seguinte forma de dividir o bolo? A gente desse pedaços de bolo maiores para quem mais precisa comer, para os subnutridos, e pedaços de bolo maiores para quem menores para quem não precisa, para os obesos lá que estão precisando fazer dieta, não comer o bolo. Vocês acham que seria justo ou injusto essa forma de divisão? Ficou mais tocada, né, com os subnutridos lá, o pessoal precisa comer, aí não tem muita escolha, vai deixar o cara morrer de fome enquanto o gordinho enche a pança, comendo mais bolo que não precisava. Difícil, né? Beleza, pessoal. Então, vimos aqui, deixa eu só recapitular aqui como é que ficou nossas distribuições. Ó. Tudo predominou o justo, né? Vejo que eu dividi o bolo igualmente, era justo. Depois dar bolo maior para os adultos e menor para as crianças, não foi tão, a diferença não foi tão grande, mas continuou a maioria aqui, 60%, achando justo. Os mesmos 60% também concordaram em dar mais bolo para quem ajudou a fazer, e também, agora, 100% das pessoas disseram, né, que tinha que dar mais bolo para quem precisa comer o bolo, senão vai morrer de fome. Beleza, agora eu vou mudar o exemplo um pouquinho, pessoal, e vou falar de algumas coisas aqui. Eu vou trazer vários exemplos num só, tá? Porque também esse semestre passado não funcionou muito bem. Vou começar com esse aqui do trabalho da construção civil. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, lá naquelas aulas de apresentação, teve um período aí da minha vida, 1 ano, que eu passei morando na Austrália e eu trabalhei com construção civil. Gamora está começando a repensar a vida dela com esses exemplos. Fico pensando nos exemplos até mesmo depois da aula. Show de bola, Gamora. Esse é o meu maior objetivo aqui, é fazer você sair das aulas pensando. E o objetivo é esse mesmo, é pensar. Não tenho, como eu disse para vocês, não tenho uma conclusão fechada para dar para vocês. Minha conclusão seria que a gente tem que pensar mais a fundo, porque a resposta não é tão simples, né? Não são coisas tão óbvias assim. Essa seria a principal conclusão, acho, dessas nossas discussões, pelo menos o que eu tento provocar em vocês. Mas vamos aqui para um outro exemplo, pessoal, tá? Eu trabalhei um tempo lá na Austrália, na construção civil, trabalhei com obra. Cara, não foi fácil, não foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, a coisa mais difícil foi colher morango. Mas essa foi brava. Teve uma vez, uma obra que eu trabalhava, foi uma das primeiras que eu fui trabalhar, que assim, estavam construindo uma casa numa parte alta de um terreno, só que a parte onde se construiu, como é que se diz, guardar, armazenar os tijolos e se fazia o cimento também era na parte baixa. Era um barranco assim de grama, terra e barro que eu tinha que se fazer o cimento, subir com um carrinho de mão lá cheio de cimento, sem derrubar, afundando o pé no barro, e tinha que pegar os tijolos. Não eram esses tijolos aqui da foto, aqui, esse tijolo amarelinho que a gente está acostumado, são aqueles tijolos de concreto, sabe? Aquele cinza que é mais largo. Cara, eu, começando a trabalhar, eu pegava um tijolo desses em cada mão, né? Um tijolo numa mão, outro tijolo na outra, e subia. Já era difícil, cara, de subir. E o cara que estava me gerenciando dizia, não, Maurício, pega, tu consegue enfiar o dedo aqui num tijolo e outro no outro, carrega 2 tijolos de concreto em cada mão. Cara, eu mal conseguia segurar os tijolos, muito menos subir o barranco. Mas fui na marra tentando fazer aquilo. No meio do dia, acho que foi um antebraço, não me lembro qual músculo aqui do meu braço, que quando eu parava para olhar, ele tremia sozinho, assim, ele ficava mexendo assim sozinho. Eu estava tendo, como é que é? Convulsões, não lembro o termo que se usa ainda, quando o músculo começa a se mexer sozinho.
Espasmos, isso, Gamora, obrigado. Estava tendo espasmos no meu músculo. E aí eu fui mostrar para o meu chefe, cara, olha o que está acontecendo comigo, né? Queria ver se o cara me dava uma pausa. Disse, não, vai descansar, Maurício, que tu está exausto. O cara disse, não tem problema, toma aqui. Me deu uma vitamina lá que os caras tomavam. Isso é normal, toma uma vitamina aí que passa. E continua carregando os 2 tijolos ali em cada mão. E nessa mesma obra, né, teve uma hora que os caras carregaram um caminhão de brita, né, aquelas pedrinhas bem pequenininhas, no chão, e a gente tinha que pegar essa brita e botar dentro de um outro caminhão que levar não sei para onde. Né? Mas me deram uma pá, e eu tinha que ir com a pá e ir pegando essa brita e jogando dentro do caminhão. E não era eu sozinho, era eu e um inglês, cara da Inglaterra, né, que fazia isso. Um brasileiro e um inglês fazendo isso. Cara, eu ia lá, pá, jogava, pegava a pá de brita, jogava dentro do caminhão, pegava a pá de brita, jogava dentro do caminhão. Enquanto eu botava 10 pás de brita dentro do caminhão, o inglês esse dava uma e parava, se apoiava assim na pá e começava a conversar comigo, e ficava contando história. E não sei se você sabe, nesses lugares, ou pelo menos nesses tipos de trabalho, é muito comum a remuneração por hora, né? Então eu recebia o mesmo valor por hora que o cara recebia, né? Sei lá, $5 por hora, alguma coisa próxima disso, tá? E aí eu queria que vocês refletissem sobre isso. Vocês acham justo, né, que nesse trabalho lá na Austrália eu recebesse $5 por hora, botando, sei lá, a cada minuto 10 pás de brita dentro do caminhão, enquanto o inglês recebesse os mesmos $5 por hora para botar uma pá de brita dentro do caminhão? Tá certo isso? Né? Imaginem que vocês fossem construir uma casa aqui no Brasil, né, e fossem contratar alguém para construir essa casa. Parece aquela piada, um brasileiro e um inglês estavam na obra, tipo isso, Giclito. Mas essa é verdade, pior que isso. Só não estou encontrando o link do formulário. Espera aí, deixa eu ver se está aqui ainda. Aí, ó. Botei de volta aí. Tá, Gavin. Então, imaginem isso. Será que é justo, né? De nada, tá, Gavin? Vocês acham que é justo? E acontecia muito. Gringo, velho. Esses caras de países desenvolvidos trabalham muito mais lentamente do que gente de países com necessidades maiores econômicas. Isso, pelo menos na minha experiência, eu vi isso. Gente de país mais pobre rala, está acostumada a ralar, está acostumada a fazer força. Gente de país mais rico já é mais molenga, já quer descansar mais, não tem tanta pressão assim. Quanto mais pobre, mais o cara se mata trabalhando. Quanto mais rico, mais folgado, mais devagar o cara é. Mas imaginem uma obra, né, se eu fosse contratar alguém para construir uma casa, né, para vocês. Estou respondendo justo em relação específica a esse caso, alguns parecidos, mas em geral eu não concordaria com a máxima, é justo pagar mais para quem mais produz. Beleza, mas eu vou dar mais exemplo para vocês para pegar uma resposta geral, tá, pessoal? Não é só esse exemplo aqui ainda. Se vocês fossem construir uma casa, imagine se vocês contratassem assim, um cara fortão, tipo um Hulk da vida, assim, sabe? Que o cara, para carregar esses tijolos que eu carregava, o cara carrega 5 em cada mão, nem sua, nem faz força. E do outro lado, um magrão lá, que nem eu, não muito forte, né? Meio fraco, tendo que faz força, que rala, que nem eu lá, né? Tendo espasmo, não sei o que, sofrendo para carregar uns tijolos, né? Ou alguém experiente, eu trabalhei, como falei, nessa colheita de morango aí, tinha um cara, um senhorzinho mais velho, só que o cara era experiente pra caramba, que o cara colhia de morango era uma loucura, né? E a gente era pago por produção nessa colheita de morangos também, né? O cara não está interessado em quanto que eu me esforcei, quanto que eu suei durante o dia, o cara quer tantas caixinhas de morango no final do dia, porque ele vai botar no supermercado e vender essas caixinhas. Quanto mais caixinhas, mais ele vende, mais ele ganha, mais ele pode pagar para quem colhe o morango, tá? Então, na plantação de morango, era pago por caixas de morango, por produção. Quantos morangos tu tira, mais remuneração tu recebe. Se fosse construir uma obra, uma casa, né? Pensem que a gente pode contratar um trabalhador que é muito forte, o cara é muito experiente, para ele é fácil levantar uma parede, o cara levanta num dia uma parede inteira, né? Sem suar, sem fazer força, porque é fácil para ele. Mas pega eu, fraquinho, inexperiente, né? Vou ter que aprender a fazer o cimento, aprender a botar os tijolos certinho, vou levar 10 dias, um mês para levantar aquela parede lá, né, para ficar igual a parede do cara. E aí, seria justo numa situação dessas pagar a mesma pessoa, a mesma coisa, né, para o cara lá super experiente, super forte, né? E vejam que ele não faz força. Eu me mato, eu vou suar, mas vou demorar muito mais para fazer aquilo. A mesma, para entregar o mesmo produto, seja do morango, seja para levantar a parede, né? Então, e nessa questão de produtividade, o que vocês acham? Né? É justo uma empresa pagar mais para quem produz mais e menos para quem produz menos? Uma loja que vende produtos, né? É super comum isso.
dá lá um salário básico para todo mundo, para os vendedores, mas a maior parte da remuneração desses vendedores costuma ser proporcional às vendas, né? Um percentual em cima das vendas que as pessoas ganham. E aí é justo quem vende mais ganhar mais, né? Ter a comissão, né, em cima do percentual de vendas, ou não o vendedor que vende pouco, né? Tanto que pode vender pouco, sei lá, porque deu azar, porque o cliente não apareceu, porque perdeu muito tempo, o cara se esforçou, perdeu muito tempo vendendo, oferecendo o produto para uma pessoa que acabou não comprando, mas pode ser que o cara seja um mau vendedor, pode ser que o cara não se esforça, o cara fica lá no fundo, escondido dentro do banheiro, e por isso o cara vende pouco, né? Tem, como a gente está dizendo, o mundo é complexo, existem diversas razões, mas a gente é dono de uma empresa, vamos imaginar, e vamos ter que estabelecer um critério para a remuneração dos nossos funcionários. O que vocês acham? Se a gente é dono de uma empresa e vai estabelecer um critério para remunerar nossos funcionários, vocês acham que é justo ou injusto uma empresa investir mais no funcionário que produz mais? E, obviamente, investir menos no funcionário que produz menos. Ó, temos 7, todo mundo no justo. Ninguém acha injusto pagar mais para quem produz mais. Bacana. Então tá, pessoal, agora eu vou mudar um pouquinho esse exemplo. Só tenho ressalvas. Claro, é isso que eu estou falando, tá, pessoal? Estamos misturando vários exemplos aqui, né? Investir é necessariamente salário? Investir pode ser salário, ou sei lá, pagar um curso de qualificação, né? Um aperfeiçoamento para ele, mas vamos focar nossos recursos naquele funcionário que mais dá retorno. Essa seria a ideia. Né? Pode ser salário ou benefícios, né? Como diz, comissão, treinamento, seja lá o que for. Mais material, equipamentos, né? Para a pessoa poder desenvolver o seu trabalho. Eu sei, pessoal, né? Como o DJ Cleito falou, temos ressalvas aqui, mas como todos os exemplos aqui, a gente, né, vai abrir para a complexidade de cada um desses exemplos. Tá? Vou só ficar em cima do muro, JK, porque fala aí. Depende da situação, porque eu não sei, pelo menos no semestre passado que o pessoal levantou e disse, olha, tudo bem, né, mas tem que ter um salário mínimo ali que garanta, também não pode deixar o cara, se o cara está trabalhando e não produziu sem receber nada, também seria injusto, seria errado. Mas vamos imaginar que todo mundo recebe um salário mínimo básico que garanta, né, suas necessidades, e essa comissão seja só um extra, né, que premie, né? Não seja o parâmetro justo. Não acho que a produção seja o parâmetro justo para isso. Eu não sei também, eu concordo. Eu também acho que ficaria em cima do muro, depende da situação. Tá? Mas eu acho que dentro da lógica privada, que produtiva, existe uma tendência maior a isso, né? Empresa. Vocês querem ver aonde que isso vai parar, que essa discussão fica mais complexa? Não sei se você algum ou alguma aí chegou a refletir sobre isso, na relação de gênero, aqui na discussão sobre trabalho. Né? O próprio Bolsonaro, esses tempos, estava, de certa forma, né, concordando, não sei se ele disse que não estava defendendo, só estava reproduzindo o argumento que trouxeram para ele de que mulher deveria receber mais porque tira a licença maternidade e, portanto, produz menos enquanto está na licença maternidade, certo? Existem mecanismos para a gente tentar amenizar essa diferença, né, que eu acho que é para isso que se luta, né? Por outro lado, temos que reconhecer que sim, que isso, né, afeta o lado da produção, então a empresa que está pagando o salário, né, se só tiver mulheres que saiam de licença maternidade, a empresa teoricamente não produziria nada e, portanto, não poderia pagar o salário, mesmo durante a licença maternidade. Então, é um problema a se pensar, né? Mas também a gente entende, né, pelo menos a maioria de nós, como injusto, né, uma pessoa não ser ou ser menos remunerada, né, por causa da maternidade, que é algo que, né, de todos nós viemos de uma mãe, né, de algum processo aí de gestação. Produção para a qualidade das pessoas parece fazer elas virarem produtos. Exatamente, tem esse problema da objetificação das pessoas, tratar as pessoas como produto, né, como um objeto, e mensurar elas com base na sua produtividade é um problema, mas, por outro lado, também é necessário, como a gente falou na aula passada, né, gente, é muito bonita a ideia do não matar ninguém, da lógica deontológica lá do Kant, mas na prática, para definir políticas públicas, a gente acaba tendo que adotar muitas vezes a lógica utilitária, porque a gente precisa alocar recursos e fazer escolhas, né?
apesar de ter marcado justo. Beleza. Entendo essas questões de vocês. Mas é só para provocar essa ideia, para diferenciar, para vocês verem que, ó, estamos falando de empresa, tá, pessoal? Então, beleza, vocês estão em cima do muro com isso, né? Algumas pessoas, a maioria botou justo aqui, quer dizer, a maioria não, todos botaram justo, mas com ressalvas. Entendo as ressalvas, né? Mas o que eu queria destacar é isso, que parece justo, apesar de a gente precisar fazer alguns ajustes, né? Ter algumas ressalvas. Mas vamos mudar o exemplo, pessoal. Eu me lembro que eu vi uma vez um documentário de biologia sobre um pato gigante, um pato bicho muito estranho, que botava 2 ovos, nasciam 2 filhotes, e chegava uma altura lá que os 2 filhotes patos brigavam um com o outro, e um filhote expulsava o outro do ninho, os pais ficavam olhando aquilo e deixavam o outro filhote sair do ninho, e não deixavam mais o filhote que foi expulso voltar, e só criavam o filhote que tinha ganhado a disputa. Depois eu fui procurar, não achei mais para descobrir qual é essa espécie de pato aí, porque eu vi no documentário e nunca mais, não acho o documentário, não pesquisei, não achei nenhuma explicação sobre esse tipo de pato, mas achei que tem um tipo de garça, acho que é garça branca, se eu não me engano, que também faz algo semelhante, e essas águias reais aqui, que utilizam a mesma metodologia. Parece que essas águias aqui também costumam colocar 2 ovos, e depois elas percebem qual é o filhote que tem mais potencial e passam a alimentar só esse filhote mais forte, e deixam de alimentar o segundo filhote, porque ele produz menos, basicamente, para usar o termo que a gente estava usando antes, tá? Então, alguns animais na natureza, né, fazem isso. Não são poucos, tá? São vários animais que focam, né, os seus recursos naquele filhote que tem mais potencial de dar certo. E deixam morrer mesmo, pessoal. Olha o filhote ali chorando, pedindo comida, e ignora o filhote. Vai morrer piando, pedindo ajuda. Tá? Vamos trazer isso para o mundo dos humanos. Tá? Eu tenho um filho pequeno aqui, né? Diz que periquitos também são assim que os ovos, a Gamora está dizendo. Mas, vejam, não são poucos os animais, não sabia dos periquitos. Né? Mas é muito comum, né? Na escassez do mundo da natureza, né? De ter que focar, vai ficar tentando ser justo e alimentar os dois, quando vê, não tem alimento suficiente para os dois, morrem os dois. Né? Muito parecido com a lógica que a gente estava lá discutindo dos náufragos lá, né? Não tem comida para todo mundo, tem que matar um para que 3 sobrevivam. Né? Difícil da gente imaginar? Mas o que vocês acham? Vamos tentar traduzir esse exemplo aí da águia, dos periquitos aqui para os seres humanos. Eu tenho um filho, vamos supor que eu tenha, né, mais para frente, um segundo filho. Fico com 2 filhos. E aí eu percebo, no andar da carruagem, que um dos filhos, né, é mais inteligente, é mais dedicado, é mais esperto, né, mais ativo, ajuda mais na casa, né, faz mais coisas, o outro é meio preguiçoso, meio burrinho, não ajuda, não faz as coisas. Será que faria sentido eu investir mais os meus recursos, né, o meu dinheiro, sei lá, nesse filho, sei lá, comprar roupa para o filho mais esforçado, deixar o outro mal vestido, ou vestido com os restos, ou sem roupa, né, dar mais comida, que nem faz os animais aqui, para o filho mais inteligente e deixar o outro com menos? Isso é mais difícil de imaginar, né? Imaginar um ser humano fazendo isso com um filho, deixar o filho sem comida, até morrer de fome, né? É algo que a gente chamaria, acredito eu, que todos vocês concordariam que seria desumano, né? Parece que um ser humano não poderia fazer isso, né, com os atributos que a gente tem de humanos. Mas vamos mudar o exemplo, vamos pensar, tá, já que é um mais inteligente, outro mais burrinho. Faria sentido eu investir, imagina que eu tenho, né, tenho meu salário aqui, recursos escassos, eu não tenho dinheiro para todo mundo, pode parecer piada, mas no momento é isso, minha mulher não quer mais ficar grávida, não quer amamentar, não quer ter que passar por todas as situações do parto de novo, eu gostaria de ter um segundo filho, mas no momento, para mim, isso está excluído, porque eu não tenho dinheiro para pagar 2 creches, eu não teria condições, se eu tivesse um segundo filho agora, eu teria que tirar meu filho da creche que ele está, sei lá, achar uma mais barata, né, porque eu não tenho condições de pagar 2 creches atualmente, pelo que eu recebo de salário. Tá? Então, o que eu faria se eu tivesse um segundo filho? Né? Ia escolher o filho mais inteligente, com maior potencial, e deixaria ele na creche boa, e o outro sem creche, eu botaria numa creche pública, né, se eu conseguisse, ou pagaria uma creche mais barata? Vocês acham que está certo fazer isso? Ou eu pegaria o meu recurso e diria, não dá para pagar a creche boa para os dois, então eu vou botar os dois numa creche média, né?
intermediário, vou dividir o valor que eu tenho e vou achar uma creche que eu possa pagar para os dois a mesma creche. Ou ainda o contrário, né? Eu poderia pegar e dizer, não, já que o outro é mais burrinho, né, eu vou botar o burrinho na creche boa, porque ele precisa ser estimulado, né, para compensar essa burrice dele, e o inteligente lá que se vire, né, não precisa de creche, o cara já leva jeito. Né? A gente teria todas essas alternativas pela frente, falando-se de filhos, né? Ou investir mais no filho que tem mais potencial, né, para que tirar o máximo dele, que nem diria Aristóteles, lá, alcançar a excelência, né? Ou não compensar essa desigualdade dando mais para o que é mais burrinho, porque daí eu consigo equilibrar a diferença entre os dois, ou poderia tratar os dois iguais e dividir o orçamento que eu tenho para a creche, colocando os dois na mesma creche, uma creche média. Todas elas seriam possíveis da gente fazer. Mas, especificamente com relação à ideia de seguir os animais e eu botar o filho mais inteligente na creche boa e deixar o outro sem creche ou numa creche gratuita ou mais barata. O que vocês acham de um pai investir mais no filho que produz mais? Também é justo ou injusto? Bom, pessoal, viram que inverteu. Temos aqui um justo, eu vou pular, tá, minhas perguntas para vocês, vamos ver que eu acho que o mais justo até muda com a idade. Por exemplo, a época da creche, ensino fundamental, seria justamente importante colocar perfeito, show de bola, concordo contigo. Apesar de que eu acho que depois eu também, né, tentaria, sendo filho, eu tentaria investir nos dois sempre, né, e dar o melhor para eles, independentemente do potencial deles, não estaria muito preocupado com isso. Mas entendo, né? Pelo menos dar as condições iniciais deles, né, desenvolverem, porque afinal também não é algo que a gente já venha com isso, né? A gente pode estimular. E depois, mais para frente, tá vendo que, né, sei lá, chegou numa faculdade, não tem gente, daí vai fazer outra coisa aí da vida, porque eu não vou ficar gastando dinheiro contigo. Não é interessado. Acho que seria nesse sentido, né? Quando o ensino médio, o filho mais inteligente, ele aproveitaria o ensino de elite. Também. Mas viram que inverteu, pessoal? Né? Por que esse exemplo agora? Primeiro, o exemplo do bolo era para vocês verem, né, que um mesmo exemplo a gente pode achar justo lógicas completamente diferentes de distribuição do bolo. Né? Apesar de diminuindo a proporção, vocês acharam sempre justo. A maioria achou justa a alternativa que eu apresentei. Agora, usar a mesma lógica de investir mais em quem produz mais, quando a gente fala de empresa, vocês com algumas ressalvas, mas acharam justas. Quando a gente fala de filho, não, parece injusto. Né? Então, dependendo da situação, a lógica também de produtiva, né, que vocês estão falando aí, pode servir ou não. Na produção é uma, na família é outra. Também concordo. Tá? Últimos exemplos, pessoal, para a gente entrar na explicação da nossa aula de hoje, mais teórica mesmo. Bill Gates, cara, esse cara aqui, velho, esse cara simplesmente inventou o Windows, né? Ou ele, a equipe dele, não sei se foi ele sozinho, como é que foi, mas ele pegou, não sei se vocês conhecem o MS-DOS, né? Que a gente tinha aqui para entrar, eu joguei ainda alguns joguinhos quando eu era bem criança, em computadores que só usavam o DOS, né? O sistema operacional DOS, aquela tela preta que tu escreve lá, C, dois pontos, barra, barra, bota o nome do programa, ponto, exe para executar. Então, tu tinha que saber linguagem de programação, assim, para executar os programas dentro de um computador. E assim, eu peguei desse tempo. Né? Eu peguei um computador que, para tu poder usar um computador, tu precisava saber os comandos para fazer abrir um programa, para fechar o programa. Né? Nem me lembro mais o que era, só me lembro desses básicos. Ele não cobra tratamento odontológico. Tá ruim esses dentinhos, né? Podia, né? Pelo visto, nem compra uma escova de dente, uma parte de dente direito aí, né? Também não vou falar que meus dentes não são nenhum exemplo. Mas o importante é o sorriso dele, a alegria, né? Que dá para ver que pelo menos o sorriso na cara, pelo visto, a grana garante, né? Para os Marx. Mas é brincadeira, só para provocar os milionários aqui. Eu sempre procuro fotos deles rindo aí para fazer essa piadinha. Mas o Bill Gates foi o cara que conseguiu transformar o MS-DOS no Windows, pessoal. Tá? E eu só queria que vocês pensassem assim, cara, se não fosse esse cara aí do sorriso amarelo, né, muito provavelmente eu não conseguiria dar aula aqui para vocês, né, porque eu não tenho capacidade de fazer funcionar todos esses programas que a gente está usando aqui, o Zoom, o Mentimeter, né, o próprio computador aqui para estar conectado, acho que eu não teria condições de usar todos os comandos necessários para fazer essa aula funcionar. Ele conseguiu fazer isso, né? Transformou o Windows e fez com que qualquer criança consiga clicar aqui e abrir um programa em 2 cliques, ao invés de ter que decorar, saber escrever e saber a linguagem de programação. Tá? Isso, né,
provavelmente não só isso, mas foi um dos principais fatores que fez esse cara ter hoje uma fortuna de aproximadamente 100 bilhões de dólares. Tá? Uma das pessoas mais ricas do mundo. Para vocês terem ideia, foi feito um cálculo, né, pegando o valor todo que o Bill Gates já ganhou a vida toda, e se dividiu pelo tempo que ele trabalhou, né, produzindo o que ele produziu, para saber quanto que ele ganhou, né, ao longo de salário, digamos assim, nesse tempo. E esse chegou ao número de 150 dólares por mês. Vocês acham salário? Não, né? Bill Gates vai ganhar 150 dólares por mês, porque para qualquer pessoa isso é pouco. Por semana, 150 dólares por semana, cara, assim, o dólar estava aqui 5, dá o quê? 500, 750 reais por semana? Opa, já está mais que o salário mínimo. Legal, né? Seria 150 dólares por semana. Mas não foi isso. Por dia, 150 dólares por dia. Porra, 750 dólares por dia eu não ganho isso, nem perto disso. Né? Mas também não foi. Por hora, né? A gente estava falando lá que eu ganhava 5 dólares por hora trabalhando lá. Será que o Bill Gates ganhava 150 dólares por hora ao longo da vida toda dele? Puta remuneração. Não. Por minuto, também não. Ele se chegou ao número de 150 dólares por segundo que o Bill Gates fez ao longo da vida dele. Imagina cada andada do ponteiro do segundo lá, 150 dólares na conta do Bill Gates. Né? Até fizeram uma piadinha, acho que foi o Michael Sandel lá de Harvard que fez essa piadinha. Disse, olha, se o Bill Gates estivesse indo, caminhando de casa para o trabalho e encontrasse uma nota de 100 dólares no chão, não valeria a pena para ele parar para juntar a nota de 100 dólares, porque ele perderia ali um segundo ou mais para juntar aquela nota. Se ele fosse trabalhar, ele ganhava 150 dólares naquele segundo. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia de quanto que o Bill Gates ganhou ao longo da vida. O que vocês acham de uma pessoa ganhar 150 dólares por segundo? Né? O que vocês acham do Bill Gates ter uma fortuna de 100 bilhões de dólares? É justo ou é injusto, pessoal, o Bill Gates ter 100 bilhões de dólares de fortuna? Injusto. Mesmo tendo feito o Windows, mesmo tendo salvando pessoas as nossas aulas aqui durante a pandemia, né? Mesmo desenvolvendo um produto que está revolucionando aí a nossa sociedade, né? Que sem ele, tantas outras ferramentas, né? Quantas ferramentas de saúde, de distribuição de renda, né? De atenção com os mais necessitados não se tornaram possíveis por causa do Windows que ele inventou? Será que não fez fazer por merecer esses 100 bilhões de dólares aí, com a contribuição que ele deu para a sociedade? Não tem meio termo, Gamora. Infelizmente não. Estou sacaneando vocês aí. É só para fazer vocês se posicionarem. Tá? E realmente não sei dizer Casablancas. É complicado, né? Dizer, é muita coisa, né? 100 bilhões de dólares. Né? Acho que bem menos do que isso já estaria bem pago, será? Apesar da contribuição dele ter sido muito grande, né? Mas beleza, temos aqui um predomínio do injusto com relação ao Bill Gates. E o último exemplo para vocês da aula de hoje é esse cara aqui, Patrick Stewart, se eu não me engano o nome dele, ator, que fez o personagem aí do X-Men, né, que dá o meu nome para o meu apelido aqui, do professor X, ou professor Xavier, sei lá como é que se pronuncia. Esse cara ganhou, não sei se durante os filmes ou se é a média da vida dele, aproximadamente $1 milhão por mês, o ator, tá? O Patrick Stewart, para encenar o professor Xavier. Em média, né, um professor universitário nos Estados Unidos ganha $4 mil por mês. E o ator do professor Xavier ganha 1 milhão. O que vocês acham? Vocês acham justo o ator Patrick Stewart ganhar $1 milhão por mês, enquanto professores universitários nos Estados Unidos ganham $4 mil por mês? Ele merece muito, mas um teto, por exemplo, 10 bilhões, talvez seja mais justo em geral para a sociedade. Não são os bilhões, mas a falta de teto. Um limite. Não sei se o teto, se estabelecer um valor, chegou aqui a ponto, né? Eu acho que a taxação, velho, acho que tem gente que diz que se taxar muito, o cara não vai mais querer. Eu duvido, acho que se botasse 99% de imposto em cima dos 100 bilhões lá do Bill Gates, ele ia continuar aumentando, mesmo que fosse mais difícil, de um em um, lá, só com 1% do que ele conseguisse, mas ele ia querer continuar querendo mais, velho, no capitalismo. Taxação progressiva, isso, eu acho que tem gente que diz, né, que se taxar muito, a pessoa se desestimula a ganhar mais. Eu não vejo isso. Eu acho que as pessoas no capitalismo têm uma tendência a querer sempre mais.
Talvez o problema não seja sobrar para ele, mas faltar para os outros. Essa que é a questão, né? Aqui do Patrick Stewart, o pessoal já achou mais justo do que o Bill Gates. Caraca, véio, vocês são sacanas. Achei que vocês iam se comover aqui com um professor universitário, pensar em mim. Eu que sou professor voluntário, dou aula para vocês de graça. Né? E o cara ganhando $1 milhão por mês, hein? Meu problema foi passar um ano lendo House. Já vamos falar do House. JKL, isso aí. Já estamos chegando nele. Beleza, pessoal, mas fechamos aqui nossos exemplos. Eu estou quebrado com o meu horário. Acabou a aula, eu nem comecei ainda as explicações, mas vamos bem rapidinho aqui. Beleza, predominou justo para o Patrick Stewart. Se vocês gostam mais do Patrick Stewart, acho que ele fazer o Marvel lá vale mais do que o Bill Gates fazer o Windows. Tá? Agora eu vou explicar para vocês a base teórica dessas nossas discussões, pessoal. A gente está falando sobre justiça. Tá? Pede se fazer o Bill Gates em um filme. Boa, Carlos Marcos. Quanto que ele merece, né? Ver se ele faz o papel do Bill Gates no filme. Essa aí foi boa. Então, pessoal, estamos falando sobre justiça, né, pessoal? Já expliquei para vocês lá no começo de onde vem justiça, e estamos aqui discutindo diferentes formas de explicar o que é justiça e como determinar ela. O Aristóteles, lá, além de falar aquela questão sobre virtude, né, ele também trata especificamente do conceito de justiça, e para ele, justiça seria um meio termo, mais ou menos também daquilo que a gente falou lá do Glauco, né, falando que ou a gente comete injustiça ou a gente sofre injustiça com alguém. Sem problema, Gamora, vai lá, se puder, e depois assistir o resto na gravação, tá? Senão também já tem alguma reflexão aí que os exemplos geraram. O importante é a reflexão, tá? O fundamento aqui teórico é mais só para vocês saberem de onde vem nossa discussão. Mas para o Aristóteles, quem quiser ir, pessoal, fica à vontade aí também, sem problema, quem puder assistir depois a gravação. Para o Aristóteles, pessoal, justiça seria um meio termo, tá? Seria uma situação onde a gente nem comete injustiça com alguém e nem sofre injustiça com alguém. Só que é muito difícil, né, a gente imaginar esse equilíbrio onde a gente consegue não estar sofrendo injustiça com alguém, nem estar sendo injusto com alguém, mas seria essa tentativa de alcançar essa posição intermediária. E o Aristóteles vai dizer que existem dois tipos de justiça. Uma que ele chama de justiça corretiva, tá? E essa justiça corretiva seria basicamente dar a cada pessoa aquilo que é seu, né? Um recurso, um bem ou as honras que são devidas àquela pessoa. Né? O herói da guerra lá deve receber a medalha, não a pessoa que nem lutou a luta. Né? Se eu sou dono dessa casa aqui, essa casa tem que ser minha, uma outra pessoa não pode roubar essa casa de mim. Né? E se eu trabalhei o mês inteiro, eu mereço receber o salário, aquele salário é meu, tem que ser pago para mim. Então, justiça corretiva para Aristóteles é dar aqueles bens, aqueles recursos, aquelas honras para aquelas pessoas às quais, né, esses bens, esses recursos, essas honras são merecidas, são adequadas. É dar àquelas pessoas aquilo que lhe é devido, aquilo que é seu. Quando a gente fala do âmbito privado, isso é muito óbvio, né? Cada pessoa, eu tenho aqui, sei lá, meu chimarrão. Vocês querem meu chimarrão? A gente pode combinar aqui, fazer um preço, o chimarrão custa tanto, quem é que está disposto a pagar? Se pagou, eu transfiro o meu chimarrão para vocês, contanto que vocês me transfiram o valor que vocês têm para mim, e aí a gente troca bens particulares, né? E o que é de um passa a ser de outro, mas continua cada um tendo as suas coisas. Isso é justiça corretiva. Às vezes a gente tem que corrigir, né, essa lógica de Aristóteles, de tirar de um e dar para outro aquilo que é por certo, né, por ser devido de alguém, tá? Aquilo que deve ser de alguém tem que ser dado para alguém, para essa pessoa específica. Por outro lado, Aristóteles vai dizer que também existe um outro tipo de justiça, que não é tanto do âmbito privado, é mais do âmbito público, de questões coletivas, que ele vai chamar de justiça distributiva. Né? Também tem pessoas, também tem recursos e bens, porém a gente passa a usar um critério de proporcionalidade. Enquanto a justiça corretiva quer dar para cada um o que é seu, seria aquela ideia do bolo, de dividir o bolo pela metade, dar 1/10 do bolo para cada um dos 10 convidados, aqui a justiça distributiva tem a ver com os outros exemplos. Sem problema, Forrozinho, vai lá, abraço. Peço desculpas aí para vocês, tá, pela nossa demora hoje. A justiça distributiva precisa de um critério de proporcionalidade, pessoal. Então a gente vai saber lá qual é o estômago maior, vai receber o bolo maior, quem é que ajudou mais a fazer o bolo, vai receber um pedaço de bolo maior, quem é que precisa mais comer, que está desnutrido, vai receber um bolo maior. Né? Ou depois lá na produtividade do trabalhador, ou no filho que tem mais potencial, ou no Bill Gates ajudando mais, então a gente dá mais para quem
tem mais, alguma característica a mais também, e a menos para quem tem menos. E para isso a gente precisa desse critério de proporcionalidade. Um terceiro elemento também, uma lógica triangular aqui também, porém aqui não com relação às partes envolvidas, mas às lógicas envolvidas, né? Então, esse terceiro elemento, que é o critério de proporcionalidade, passa a fazer parte dessa definição sobre o que é justiça. E aí o Aristóteles vai explicar, então, que a primeira justiça, a corretiva, ela trata de uma igualdade entre dois termos. Eu, o chimarrão, né? Vocês têm o dinheiro de vocês. O dinheiro de vocês é de vocês, o chimarrão é meu. A gente pode trocar isso, mas cada um ficando o que é seu. Eu posso vender meu chimarrão para vocês, se vocês me derem dinheiro, o chimarrão passa a ser vocês, o dinheiro passa a ser meu, cada um fica com as suas coisas. Cada um tem o seu. Ele também chama isso de uma igualdade aritmética. Por outro lado, quando a gente coloca o terceiro elemento, aquela proporção, critério de proporcionalidade, a gente vai adotar uma justiça que Aristóteles chama de justiça distributiva, né? E que ele vai dizer que são geralmente relacionados a coisas públicas, né? Onde a gente precisa estabelecer um critério de como dar mais para alguém ou menos para outro. Para o Aristóteles, esse critério é a virtude, né? É o desenvolvimento da excelência. O flautista toca flauta melhor, então a melhor flauta vai para o melhor flautista. Se tiver uma flauta ruim, a gente dá para quem toca mal flauta. E esse é o critério de proporcionalidade, o arete, a virtude, né, que o Aristóteles usa para fazer essa distribuição. Então, o Mill, pessoal, John Stuart Mill, ele vai pegar esses mesmos critérios do Aristóteles e vai dizer o seguinte: olha, a justiça aritmética, né, essa de distribuir para cada um o que é seu, é muito bonito, é legal, não sei o quê, mas é um mito, é uma quimera, né, uma ilusão, porque na vida real das coisas públicas, coletivas, né, no mundo complexo que a gente vive, é impossível distribuir bolo igual para todo mundo. Não tem bolo para todo mundo, né, que nem falou lá o Hume, tem bens escassos, né, ar, água, né, naquela época, tudo bem todo mundo ter acesso, mas tem certas coisas que não dá para distribuir igualmente para todo mundo, né, porque os recursos são escassos e os pretendentes são abundantes. Muita gente para pouca coisa. Então, o que importa mesmo a gente discutir, segundo Mill, é o que ele chama de justiça geométrica, né, lá do Aristóteles, né, onde a gente vai precisar de um critério de proporcionalidade para dizer como que a gente dá, para quem que a gente dá mais, né, com base em qual critério a gente dá mais ou menos para as pessoas. E ele vai dizer que esse critério de proporcionalidade, o Mill vai dizer, né, que só tem dois tipos de critério de proporcionalidade possíveis. Tá? Ou a gente dá mais para quem tem mais, né, alguma qualidade, alguma coisa, para quem tem o maior estômago, para quem ajudou mais a fazer o bolo, para quem tem mais condições, para quem trabalha mais, para quem produz mais no trabalho, para o filho que mais rende, mais inteligente, e a gente premia, portanto, aquela pessoa, aquele indivíduo que já tem mais qualidades, né, o que ele vai chamar de distribuição conservadora, depois eu explico por quê, ou a gente utiliza o critério da justiça corretiva, que é dar mais para quem tem menos. Então a gente vai dar mais bolo para aquele raquítico lá, para o desnutrido, porque ele precisa mais, ele tem mais necessidade. Né? Ou a gente vai pagar um salário maior para o funcionário mais pobre, porque ele precisa mais, porque ele está precisando, né? Não tem condições de sobreviver. Ou a gente vai dar uma escola melhor para o filho mais burrinho, porque ele precisa de um estímulo maior, que ele chama essa lógica de distribuição subversiva. Por quê? Porque na justiça premiativa, a gente ajuda, a gente estimula a conservação do status quo. Quem tem mais passa a ter cada vez mais. E quem tem menos que se rale, porque não está contribuindo muito. E o Mill vai dizer que essa é uma lógica apropriada para a prática, né, das atividades do capital relacionadas ao capital privado. As empresas devem funcionar assim, né, pagar mais para o funcionário que mais produz. Já a justiça corretiva, né, usaria uma lógica de distribuição subversiva, porque ela tenta alterar o status quo, ela tenta subverter a realidade, alterar a realidade, né, mudar a distribuição que a realidade já propõe. E o Mill vai dizer que a gente deveria usar essa lógica mais para questões de Estado. O Estado tem que corrigir distorções da sociedade, desigualdades na sociedade, usando a justiça corretiva. O Rawls, né, que o JKL mencionou aqui, que é o ponto final aqui da nossa aula de hoje, ele vai fazer uma análise também, né, sobre qual princípio deve ser utilizado para essa distribuição de poder, de renda e de oportunidades dentro de uma sociedade. Primeiro, ele vai dizer que a justiça não é o critério utilizado para definir essa distribuição nas sociedades. As sociedades não definem a distribuição de recursos com base na justiça,
mas sim com base no poder de barganha de cada lado, né? Se a gente for ver aqui o nosso legislativo, no Congresso, se discute, sei lá, taxação de grandes fortunas ou de heranças, né? O imposto sobre herança, aumentar o imposto sobre heranças. Vocês acham que os parlamentares realmente discutem, olha, o que é certo, o que é melhor para a nossa sociedade? Será que esse é o critério que define o posicionamento dos parlamentares na prática? O Rawls vai dizer que não, que na prática o que define isso é o poder de barganha de cada grupo. Né? Então vai ter lá o grupo de lobby que vai lá e paga a campanha do deputado, do senador, e quer dizer para ele, olha, cara, eu tenho grana aqui, eu tenho grandes fortunas, eu quero que minha empresa continue não tendo que pagar impostos sobre os lucros e dividendos da minha empresa. Né? Quando eu morrer, eu não quero pagar, não quero que meu filho perca grande parte do nosso patrimônio aí pagando imposto sobre herança. Né? Então, eu estou te pagando para tu manter essa situação do jeito que está. E não interessa o que é justo, o que não é justo, faça isso, porque sou eu que pago a tua campanha. Né? Então, o Rawls, de certa forma, vai nos trazer essa ideia de que o poder de barganha é o que define os critérios de distribuição de recursos dentro de uma sociedade e não a noção de justiça. Para ele, para o Rawls, né, a distribuição de justiça deveria ser determinada, estabelecida, esse critério de proporcionalidade na distribuição, com base numa ideia que ele chama de véu da ignorância, né, um critério que ele chama de véu da ignorância, que seria uma volta assim, aos primórdios, né, da nossa organização enquanto sociedade, né, para uma situação original, onde é uma situação hipotética, né, tipo o nosso contrato social, lá, a saída do estado de natureza. É um exercício, né, hipotético de reflexão aqui que o Rawls está propondo, e que a gente deveria imaginar uma situação onde a gente não sabe que situação a gente ocupa na sociedade. Né? Então, o lobista lá que paga o deputado ou o senador, né, para votar e criar as leis conforme seus interesses, ele deveria, na verdade, se colocar numa situação onde ele não saiba se ele é o rico ou ele é o pobre da sociedade. Né? Pelo menos quem esteja disposto a pensar sobre justiça deveria fazer isso. Né? Para usar um critério justo mesmo de distribuição de recursos dentro de uma sociedade, a gente deveria se despir do nosso papel dentro da sociedade, não saber que papel a gente ocupa na sociedade, né, o véu da ignorância, e aí sim propor critérios de distribuição, sem saber se a gente vai ser um rico ou um pobre dentro dessa sociedade, né, porque assim a gente proporia critérios mais justos. Mas essa distribuição, esses critérios deveriam observar dois princípios. O primeiro é o respeito às liberdades básicas iguais, né, direitos humanos, direitos fundamentais, portanto, Rawls aqui ele é um liberal, né, porém criticando aqui o utilitarismo, né, defendendo o respeito às liberdades individuais, né, os direitos fundamentais. Ele não viraria o bondinho lá para o trilho de baixo para matar uma pessoa, né, porque ele acha que aquela pessoa tem direito à vida que nem os outros 5. E, por outro lado, ele vai dizer que esse critério de distribuição deve respeitar o princípio da diferença, que é o principal ponto aqui que nos interessa. Porque o princípio da diferença do Rawls vai dizer o seguinte: a gente até pode aceitar certos níveis de desigualdade dentro de uma sociedade, né? Desigualdades econômicas, né? De distribuição de recursos. Porém, essa desigualdade só deve ser aceita quando essa desigualdade servir para favorecer os menos favorecidos, para beneficiar os menos favorecidos dentro de uma sociedade. Tá? Então, o que o Rawls está propondo aqui? Que se permita a desigualdade, que seja possível que o Bill Gates lá ganhe, tem uma fortuna, né, de bilhões, que o Patrick Stewart ganhe 1 milhão por mês, desde que essa diferença seja revertida de alguma forma para o benefício dos menos favorecidos. Né? E ele destaca que essa distribuição não pode, de recursos, né, dentro da sociedade, não pode se basear em fatores arbitrários, né, não pode ser por fatores que não sejam mérito, né, o esforço, o trabalho de cada um. Né, então ele vai pegar e vai dizer, olha, só porque o filho lá de um empresário, de um banqueiro, nasceu rico, uma família rica, né, o cara vai ter um monte de grana porque ele já herdou da família, né, ele não fez por merecer aquilo, ele não trabalhou, ele não produziu, diferente do Bill Gates, sei lá, que realmente inovou e produziu alguma coisa. Né? Não pode ser um fator arbitrário, só porque tu nasceu numa família rica, né, para reivindicar esse crédito de receber mais. Né? Tem que ter algum mérito por trás desse merecimento a mais. Né? Para a pessoa receber a mais, ela tem que produzir, tem que ter realmente algum mérito a mais. Por outro lado, né, reforçando o critério lá, o princípio da diferença do Rawls, né, essa diferença, essa desigualdade, só pode se justificar caso, por exemplo, a gente vá cobrar um imposto em cima daquela fortuna
do Bill Gates. Vai dizer, Bill Gates, tu quer ser o cara mais rico do mundo? Beleza, só que tu também vai ser o cara que mais vai pagar imposto no mundo, né? E aí, para tu ser um cara muito rico, tu vai ser também jogar muito dinheiro de volta na sociedade na forma de impostos. Ou sei lá, porque tu produziu alguma coisa, não sei se pode se considerar que o Windows tenha contribuído de alguma forma para a sociedade, né? Mesmo lá o Patrick Stewart, que está trabalhando, sei lá, com entretenimento, pode fazer isso? Pode, desde que, né, sei lá, os filmes dele contribuam de alguma forma com a sociedade, ou que ele também venha a pagar imposto em cima dessa remuneração acima da média de uma sociedade. Então, pessoal, basicamente, né, quer dizer, eu tinha esquecido esse aqui. Então, Rawls também vai dizer que a gente não só deve permitir, como talvez até estimular essas desigualdades dentro da sociedade, porque essas desigualdades permitem que se reverta parte, né, dessa concentração de renda, de recursos nas mãos de algumas pessoas, de uns poucos favorecidos, né, mas que essa concentração, de alguma forma, sirva também como uma redistribuição para os mais necessitados dentro de uma sociedade. E aí a gente chega então, pessoal, para não tomar mais tempo de vocês, que eu já me passei aqui, na lógica do nosso tema dessa aula, justiça premiativa ou justiça compensatória. É isso que a gente vai discutir na nossa aula de quarta-feira, né? Se a gente deve premiar, né, dar mais para quem tem mais, para quem oferece algo a mais, melhor, né, para a sociedade como um todo, ou dentro de uma determinada relação específica, ou se a gente deve fazer o contrário, dar mais para quem tem menos, para compensar essas diferenças dentro da sociedade, essas desigualdades, tá? Obviamente, né, o exemplo do Rawls é uma conciliação dessas duas lógicas, né? Permitir a justiça premiativa desde que ela sirva como uma justiça compensatória, certo? E aí vocês fiquem à vontade aí para defenderem os argumentos de vocês da forma que vocês acharem mais convenientes. E o principal, perdemos mais tempo aqui nos nossos exemplos para vocês refletirem sobre eles. Fiquem à vontade para trazer outros exemplos aqui. O que não faltam são exemplos sobre diferentes formas de aplicar esses conceitos na nossa vida e na nossa sociedade. Vou encerrar aqui formalmente antes das 6 aqui nossa aula de hoje, mas fico à disposição para tirar dúvidas de vocês aí ou para esclarecer qualquer coisa. Gente, obrigado pela atenção, até a aula de quarta e fico aqui à disposição de quem tiver alguma dúvida.